E aí, valiosos, beleza? Seja bem-vindo a este podcast, cara. Mais uma vez, nós estamos aqui muito felizes. E essa convidada, Fábio Paulino, empresária, amiga nossa, parceira, veio aqui contar um pouco das suas experiências, suas vivências com Deus, né? Mas antes, você é valiosa para o reino. Seja bem-vinda, Fábio. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui, né? Podendo realmente repartir um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida, na minha família. E isso é parte do propósito, né? Que a gente está aqui nessa terra para isso. Com certeza, Fábio. Isso mesmo. Gê? Também seja bem-vinda aqui. Obrigada. É muito importante a sua presença, porque a gente, desde o começo do podcast, a gente vem explicando que a gente quer trazer de tudo aqui, né? Empresário, podcast fala de música, fala, mas principalmente do amor de Cristo. É o que a gente realmente quer espalhar, trazendo as pessoas para a conversa aqui, justamente são as vivências, são os milagres que Deus, que cada um de nós, com certeza, tem uma história de milagre, sabe? A gente sabe que você tem também. Sim. Então, o nosso propósito com o podcast é realmente alcançar pessoas e cada vez mais que elas possam ver que Cristo é amor, que Ele cura, que Ele sara, que Ele cuida. É o que a gente quer passar. Amém. Com certeza, Fábio. Vamos lá. Eu sei que você tem uma experiência imensa com Deus e não é uma só, né? Tem várias, né? Me fala assim, quando você vem de berço evangélico, você conheceu Deus como? E não sei se a gente teve alguma experiência antes daquela que marcou e foi a virada de chave que você já falou pra gente. Falei pra nós. Olha, realmente, eu venho de berço evangélico, né? Nasci no interior de São Paulo, toda a família do interior de São Paulo. E aí vem, meu avô materno é assembleiano, os avós paternos de congregação cristã e tal. E quando meus pais casaram, eles estavam no Brasil para Cristo. Então, eu sou de berço de nascença, Brasil para Cristo. Então, assim, e aí fui crescendo dentro desse contexto, né? E sim, antes da experiência que foi um ponto de virada na minha vida, eu fui tendo experiências, porque só que uma coisa que pegava muito para mim é que eu cresci dentro de uma religiosidade muito grande, né? Que até então eu não entendia, eu não conhecia, eu não sabia nem explicar isso de fato. Mas vinha daquela coisa assim, se você pecar, você vai ser castigado. Vai pro inferno. Vai pro inferno. Se você errar, você vai ser tirado coisas de você porque você precisa ser castigado, né? E isso não vinha só de uma cultura de Deus, mas vinha dos meus próprios pais, que muitas vezes sem entender, né? Não tem, por ignorância muitas vezes, a forma de fazer a gente entender era castigando, porque era assim que foi ensinado e Deus faria isso. Então, assim, se você não fizer isso, Deus vai castigar você. Se você fizer aquilo, Deus vai castigar. E aí foi, né? 10 anos desse jeito, 11 anos, 12 anos. E aí começam os acampamentos de igreja, né? E a gente sempre dentro da igreja. Então eu comecei a ter as minhas próprias experiências com Deus nesse período de acampamento de igreja. Que daí você vai para acampamento de carnaval, um outro acampamento ali no meio, e aí tem os momentos que você é levado a buscar o Espírito Santo. A gente, como eu estava numa tradição de igreja muito pentecostal, então era aquela coisa de, muitas vezes até você era aquela coisa do forçado a falar em línguas, né? Porque se você não falar em línguas, você não é espiritual, né? E aí eu fui buscando e realmente comecei a conhecer Deus de uma forma afastada, mas eu chamava Deus de Deus, tão somente. Não era o Deus Pai ainda. Não, até então eu não conhecia Deus como um Deus Pai. Era Deus, o Todo-Poderoso, aquele que está lá no céu, olhando por nós, que nos criou, sempre cria em tudo isso, que ele nos criou, que ele realmente mandou Jesus para morrer por nós. Mas que ele está sentado no trono dele, castigando ou abençoando, depende do que a pessoa estiver fazendo. Depende das minhas obras, né? Então, aí vai variando nisso. Até que, não sei se a gente já vai entrar nesse assunto, mas até chegar num ponto que foi muito determinante na minha vida, que foi aos 18 anos. A gente vê a importância de cada um ter a experiência com Deus mesmo, né? Porque
eu acredito que isso não é nem o que você passou no início da sua conversão, no início do seu conhecimento com Deus, não é nem só a questão dos seus pais, mas eles aprenderam, a igreja ensinou desse jeito, sabe? Então, muitas vezes, tem muita gente ainda que vai para a igreja pelo medo e não pelo amor. Mas totalmente. Muito isso. Totalmente, assim, era uma coisa de medo mesmo, era aquela coisa assim, se você não for para a igreja, se você não for pelo menos 2 vezes por semana na igreja, você tá em falta. Se você não fizer aquilo que é orar, né, antes de comer, orar antes de dormir e ir para a igreja, essas são as coisas básicas que você precisa fazer para, no mínimo, você garantir um lugar no céu. Aí, se você cometer os pecados, vai caindo os pontos. E é desse jeito. A gente brinca, às vezes pode parecer até ironia, mas não é ironia. É, de fato, como isso é impregnado na gente. De uma forma, foi impregnado em mim, até eu ter a minha experiência. Que foi aos 18. Aos 18 anos. E foi exatamente aos 18 anos. E é muito interessante, porque... Só não vai chorar, Fabi. Chora. Talvez, quem sabe. Já fui muito chorona. Hoje eu tô um pouco mais controlada. Vamos ver. Vamos ver. Vamos usar nossas técnicas jornalísticas para arrancar Nossas não, dele. Sempre sim. foi técnica dele fazer... Ele saía de casa, não, da redação já torcendo, pensando, o que eu vou falar, o que eu vou perguntar. Qual vai ser o gatilho que eu vou... Nossa, as pessoas já falam chorar. que jornalista é carniceiro. Não, mas Aí vem você e fala que eu queria Não tô falando de carniceiro. Eles falam carniceiro por conta das desgraças que a gente vê muitas vezes nos noticiários. Mas você ia fazer solidariedade. Queria fazer o entrevistado chorar. Mas solidariedade, a gente precisa o quê? De emoção. Comover as pessoas, Exatamente. para as pessoas ajudarem aquela família. Normalmente era uma família que estava precisando de doação de leite, um negócio muito caro, entendeu? Sim. Então eu falei, cara, tem que que a pessoa não causar sabia. emoção. A pessoa que eu estava entrevistando não sabia que ela precisava dar uma choradinha. Então eu... Cara, mas é o nosso trabalho, nós também, quando produtora Produtora, tá fazendo ali depoimento com os clientes dos nossos clientes, então você também tem que criar emoção, entendeu? Então pode chorar à vontade. Tá bom. Você falou que você tinha um problema no rim. Isso, eu tive. Aos 17 anos, na realidade, eu descobri, né? Na verdade, foi algo que aconteceu na minha vida em decorrência de outra enfermidade. Talvez, acho que isso eu não contei essa parte, né? Como que eu adquiri esse problema no rim? Então, no dia 7 de setembro, num feriado, estava toda a família reunida na casa de uma tia minha e fazendo mingau de milho. Interior de São Paulo, a gente adora essas coisas. Adoro milho também, gente. Olha, tudo de milho tudo de milho é bom. Nós comemos ontem. Exatamente. Fiz questão de comprar uma bandeja de milho, muito bom. E lá a gente não vai de bandeja. Lá a bandeja é coisa pra fraco, entendeu? Lá é saco assim, desse tamanho. Mas eu acostumei também, sou acostumada a comer milho por causa do Nordeste. Meu avô plantava milho também lá no terreno que ele tinha. Então, quando era a época de milho, essa era uma festa. Nossa, era é bom demais. Tudo de milho, tudo de milho é muito bom. E era um feriado, né? 7 de setembro. E foi meus pais, minha família. Eu já namorava com o Flávio. Eu tinha começado a namorar com o Flávio em 96. Isso era 97. E... 97, é isso. Não, eu tinha começado a namorar com o Flávio em 95, 96... Sem querer, querendo, você já entregou sua idade. Era só pra avisar. Tá, desculpa. Não era essa a intenção, mas... Então, em 95, começaram a namorar. Em 96, eu descobri essa enfermidade no início, aos 17. Aos 17, ainda estava com 17. E a gente ali, a família reunida e tal, meu pai estava assim junto comigo, ele percebeu que a minha perna estava muito inchada. Muito além do que o normal. Apesar de já ser uma época mais fresca, ele falou pra mim, Fá, sua perna tá inchada. Aí, dali a gente olhou, observou e tal, eu falei, não deve ser. Eu até tava achando estranho já alguns dias que eu tava sentindo que as roupas estavam apertadas e tudo, mas nada que tinha me chamado a atenção. Eu tô comendo demais, muito mingau de milho, muito bolo de milho. Só que daí, a partir desse dia... Mas até a próxima semana, mais uns 3, 4 dias, eu comecei a inchar absurdamente. Até chegar numa segunda-feira, onde eu estava extremamente inchada, onde eu tinha engordado, entre aspas, em 10 dias,
quase 20 quilos. Nossa. Foi absurdo, assim. E aí, até que eu liguei para minha mãe, eu estava no meu trabalho, eu trabalhava já na época. Eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu sei que parece que eu vou explodir. A minha mãe ficou muito assustada e Capão Bonito, interior de São Paulo, não tem muitos especialistas, né? Então, a gente foi num clínico geral. Tem quantos habitantes, Capão Bonito? 40 e poucos. Cidade pequena. 40 e pouco, contando zona rural, vai chegar a 50 mil ali. E aí, não tinha especialista, principalmente alguns anos atrás. E aí fomos no médico lá, clínico geral. Ele pediu uns exames de urgência, eu fiz. Nesse exame, a hora que ele olhou o resultado, ele falou assim, ó, leva ela para um especialista de rim urgentemente. E fomos. Aí minha mãe já marcou e já fomos. Tem uma história aí no começo, minha mãe acabou errando a cidade, que achava que era Itapetininga, não era, no fim era Sorocaba, foi um transtorno. Chegamos em Sorocaba. Minha mãe marcou, na época, ela também não conhecia as especialidades, acabou marcando um urologista. Quando nós chegamos no urologista, ele falou assim, não, isso não é caso para mim. Ele olhou meus exames e falou, ela precisa de um nefrologista. Ele falou, eu vou indicar vocês para um amigo meu, que é o melhor aqui de Sorocaba, e ele é o diretor do Hospital Evangélico daqui. E ele está de plantão hoje no Hospital Evangélico. Ele ligou na mesma hora pro doutor, e ele falou assim, manda elas virem aqui no hospital, que eu estou de plantão, que eu vou atender elas aqui. Como a gente era de fora, era de outra cidade, aí fomos. E aí foi onde eu comecei o meu tratamento com esse doutor. Ele era realmente o melhor médico que existia em Sorocaba na nefrologia. E ele foi uma bênção de Deus na minha vida, realmente, ao longo do todo o tratamento, porque esse homem era de uma paciência, um senhor já. Mas, enfim, você já descobriu o diagnóstico ali na hora? Na verdade, não. Eu tive que fazer uma série de exames e eu tive que fazer, inclusive, uma biópsia. Eu fiquei internada para fazer uma biópsia para descobrir... Cogitaram até se era tumor, alguma coisa? Na verdade, o que acontece? Ele falou assim, esse tipo de situação, ela não tem como saber se não fizer a biópsia. Daí fizemos a biópsia. Fiquei internada, fizemos a biópsia. No resultado da biópsia foi a coisa mais impressionante, porque foi cogitado de tudo. Inclusive, uma intoxicação, porque eu trabalhava, na época, numa loja de defensivos agrícolas, entendeu? Então, às vezes, inalando aquele cheiro e tal, aquela coisa, poderia ter provocado. Quando saiu o resultado, ele virou para mim e falou assim, você já teve amidalite? Aí eu parei, minha mãe olhou para a cara dele e falou assim, sim, ela teve. Há 4 anos atrás. Ele falou assim, essa nefrose é consequência de uma amidalite, que provavelmente não foi bem curada e as bactérias se instalaram no rim dela. Por quê? Quando isso acontece, as bactérias elas podem se instalar no rim, pulmão, coração ou sangue. E no meu caso, se instalou no rim. E aí foi aonde começou toda a minha luta realmente. E aí comecei em outubro, novembro, dezembro, e eu comecei com doses altíssimas, comecei a tomar muito corticoide, eu tomava, além do corticoide, uma série de outros medicamentos, porque eu tinha que tomar diurético para desinchar, eu teve que arrancar o sal totalmente da minha vida, minha mãe fazia, daí com isso alterou meu colesterol, triglicerídeos, e a minha mãe foi uma bênção na minha vida, porque assim, ela isolou tudo que era para mim naquela época, e eu lembro que ela fazia uma batida de mamão com água de coco, que era para baixar o colesterol. Aí, na hora do almoço, a minha comida era totalmente separada de todo mundo, sem sal. E algumas coisas que eu podia comer especificamente, ela comprava e deixava, né? Até hoje, minhas irmãs brincam e falavam assim, que naquela época minhas irmãs não podiam comer nada, era tudo meu, entendeu? Porque, tudo que ela comprava de diferente era por algo específico, porque era que eu podia comer. Então, assim, foi realmente um tempo de muito aprendizado nesse sentido. E aí, tratando, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses com corticoide, dose altíssima, 12 comprimidos em jejum de manhã, e eu não tomo leite puro de jeito nenhum, então, assim, eu tinha que tomar com Nescau, com café, porque não podia tomar com água. E aí foi aquela luta. Só que o que acontecia dentro desse período todo? O corticoide é muito forte para você tomar dose altíssima por longo tempo. Então, os médicos eles sempre tentam trabalhar para que isso não se prolongue.
Até que, depois de 6, 8 meses de tratamento, no dia 19 de maio de 97, dia que eu estava completando 18 anos, eu tinha uma consulta médica. E aí... E 1 ano de tratamento. Já estava quase 1 ano de tratamento. E assim, esse tratamento era assim, nos primeiros meses era toda semana e era muito ruim, muito difícil. Por quê? Porque eu tinha que fazer o meu exame, além do exame de sangue, que minhas veias, coitadas, já eu sei de cor quais pode pegar, quais não pode. Mas eu tinha que colher a minha urina de 24 horas, eles chamam de proteinúria de 24 horas. Então, e isso era, às vezes, toda semana, cada 15 dias e tal, para ver como que estava a situação. E qual que era o meu diagnóstico, na realidade? Era nefrose crônica. O que isso significa? Crônico era para sempre. Eu ia ter que ficar tratando isso uma vida inteira. Porque quando descobriu, eu estava com 60% de um dos rins comprometido e o outro 40%. E o que aconteceu? Todo rim ele tem um filtro, ele tem tipo como se fosse uma redinha, que é o filtro daquilo que o seu organismo vai reter, né, de bom para você e eliminar o que não é bom. O meu não retia nada. Ele jogava fora tudo que era bom. Então, assim, o que é normal de uma pessoa perder de coisas boas da urina era 0,01 grama, eu perdia no início 13. Aí, 13 gramas no total. Daí foi baixando 7, 6, 5, 4. E o mínimo que eu cheguei nos meus melhores dias foi a 4,5, mais ou menos, quando eu estava na melhor fase de tratamento. Nossa, perdeu tudo ainda. Eu ia perdendo tudo. Então, assim, e além de tudo, né, daí eu inchava, era o transtorno mesmo, assim, absurdo. Então, se eu perdesse o rim, se isso continuasse, eu ia perder meu rim, eu ia para uma máquina de hemodiálise. Antes desse inchaço, você não chegou a sentir nada? Porque ele falou que foi consequência da amidalite de 4 anos anteriores. Nada. Nenhum sinal, nenhum sintoma. Nada, foi algo silencioso que apareceu... Do nada. Eu não tinha nada até eu começar a inchar. Eu não sentia nada de anormal no meu corpo. Mas a bactéria já estava, porque se era da amidalite. Para você ver a seriedade que é um negócio se desenvolvendo 4 anos dentro do seu organismo, entendeu? Foi muito doido. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer esse tratamento, né? E aí eu ia mês a mês, e chegou dia 19 de maio de 97, 18 anos, dia que eu estava completando 18 anos. Entrei com os meus exames feitos, né? Porque eu ia de manhãzinha, fazia os exames ficavam prontos ali até 3 horas da tarde. Entre 3 e 5 horas da tarde eu tinha minha consulta com o doutor. Nesse dia, qual era a sua expectativa em relação aos exames? Eu achava que eu estava super bem, porque no mês anterior eu tinha tido um bom resultado. Tipo assim, ele tinha baixado a minha dose de remédio porque eu tinha melhorado num determinado momento. E aí, quando eu cheguei nesse dia... Ele virou para mim e falou assim, ele abriu os exames e nesse dia o Flávio estava comigo, e a gente namorava ainda. Ele virou para mim e falou assim, Fabiana, hoje você teve o pior resultado de todo o seu tempo de tratamento. Ele tinha toda a ficha, né, todo o histórico, e ele falou assim, por incrível que pareça, mesmo a gente trabalhando todo esse processo, não evoluiu. E tem uma segunda situação. Era seu aniversário. Era meu aniversário. Presentaço. Super. 18 anos ainda. Maioridade chegando. Maioridade, ó. Super bombando. E aí, o que aconteceu? Ele falou assim, só que tem um detalhe ainda aqui para piorar, né, na situação. Nós já estamos há muito tempo na dose máxima do corticoide, então eu não posso manter esse corticoide. Eu não posso mais... continuar o seu tratamento com corticoide. E nós vamos ter que trocar. Só que esse medicamento que nós vamos ter que trocar, ele só tem um laboratório que vem do Canadá para São Paulo. Então, por aí você já imagina que não deva ser dos mais baratos. Ele falou assim, a segunda coisa é que de cada 8 mulheres que tomam esse medicamento, de cada 10 mulheres que tomam esse medicamento, 8 ficam estéreis. Imagina, eu acabando de fazer 18 anos, não era casada. O que você pensou ali, Fabi? Eu comecei a
a minha mente começou a divagar naquele momento. E eu parecia que eu ouvia ele muito de longe. Por quê? Porque eu comecei a ouvir só más notícias. Só más notícias. Todas as péssimas notícias que eu poderia ouvir, eu ouvi naquele momento. Ele falou isso. Ele falou, você não pode mais continuar. O medicamento vem do Canadá. De cada 10, 8 ficam estéreis. E, além disso tudo, você vai ter que tomar uma série de outros medicamentos. Por quê? Porque esse medicamento baixa a tua imunidade e você tem que tomar os outros para que você não fique com a imunidade muito baixa e pegue outras doenças em decorrência da baixa imunidade. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, tá, então eu tomo um medicamento para sarar o rim e morro de outra coisa. Você deve ter tido a mesma sensação que muitos aidéticos tiveram, né? De se imaginar com uma doença onde você precisa tomar um coquetel. E no seu caso, um pouco pior ainda, porque hoje o coquetel já resolve a vida da pessoa que tem, prolonga, né? Mas no seu caso, não. O medicamento vinha de fora, né? Interferia Sim. também na gestação. Interferia em tudo. Tudo. Eu não sei o que aconteceria comigo na realidade conforme eu tomasse esse medicamento. E aí, nesse momento, foi aonde eu comecei a ter a minha experiência real com Deus. A minha experiência, entendeu? Até antes você era convencida. Eu era convencida. Eu ia, eu ouvia, eu acreditava no que eu ouvia, mas eu nunca tinha vivido algo. Você chegou a pensar que isso podia ser um castigo de Deus na sua vida? Por muitas vezes, sim. Muitas vezes. Durante esse período. Justamente por quê? Porque eu tinha esse sofisma, né? De que as coisas ruins aconteciam na vida da gente por castigo. Você se aproximou de Deus nesse período ou se afastou dele? Ou ficou ali? Eu acho que eu fiquei inerte. Meio em cima do murão. Eu orava. Inclusive, mas aí esse foi no período após essa situação, foi nesse um mês que eu vou contar agora. Mas, assim, eu via que a minha família talvez acreditasse muito mais, né, na minha cura do que eu mesma até então. Você chegou a ficar meio depressiva? Não cheguei. Eu acho que, assim, uma coisa que Deus, sempre eu tive dentro de mim, eu nunca tive a tendência à depressão. Sabe? Nunca tive. Então, ficar assim, se perguntando por quê. E eu era muito nova. Se você pensar que há alguns anos atrás, 97, 98, você tá com 18 anos numa cidade interior, você não conhece muito dessas questões, né? Sim. De depressão, não tinha. A gente não tinha conhecimento disso. Era uma época onde isso era frescura ainda, então... Sim. Eu era uma Jacu do Mato, de verdade, assim. E não pela cidade em si, mas por mim, porque eu tinha pouco conhecimento, tinha pouco... família, Exato, interior total. Então, tanto que assim, depois a gente começa a avaliar toda a vida no geral, você fala, ai, gente, quanta coisa, né? A gente aprende, né? E vai amadurecendo ao longo dos anos. Mas aí o que aconteceu? Continuando nesse dia, nesse momento que ele começou a me dar as más notícias, e não foi uma nem duas, né? Foram várias, eu orei. Foi a primeira vez que eu, de fato, orei a Deus relacionada à minha doença de uma forma que, tipo assim, transformou todo o resto. No consultório, enquanto o médico falava, sabe aquele filme assim que a pessoa está falando e você só está vendo a boca dela mexer, mas a sua cabeça já está em outro... Essa era a cena para mim. Eu vi ele falando, mas eu não ouvi o que ele estava falando, porque naquele momento eu me conectei com Deus. E eu falei para Deus assim, Deus, eu cresci ouvindo que o Senhor cura. Até hoje, eu não precisei disso. E se o Senhor não me curar, eu vou continuar crendo. E eu falei, Deus, observe bem, porque eu falei, Deus. Eu falei, se o Senhor não me curar, eu vou continuar crendo. Mas eu preciso que o Senhor faça agora na minha vida, porque eu não vou tomar esse remédio. Ali naquele momento você decidiu... Em poucos minutos, coisas ali de 15, 20 minutos entre a fala dele e essa minha oração, eu decidi que eu não ia tomar aquele remédio. Eu não podia tomar aquele remédio. Para mim, assim, era fato determinante. Eu falei, eu não sei as consequências que esse remédio vai me trazer ao longo daqui para frente. Eu pensava em tudo. Eu pensava no preço do remédio, porque o meu tratamento estava sendo particular, porque meus pais, eles fizeram o maior sacrifício do mundo,
para poder pagar no particular, para não me deixar no SUS. Aí imagina ele ter que arcar com um medicamento que eu não tinha noção de qual ia ser o preço e por quanto tempo eu ia ter que tomar. Então tudo isso vinha na minha cabeça. Fabi, naquele momento, de certa forma você tinha certeza que Deus ia te curar ou foi uma oração despretensiosa? Você fez uma oração com muita fé? Como foi? Foi uma oração de entrega. Sabe aquela coisa assim? Eu não tenho para onde correr. Eu não tenho saída. Eu cresci ouvindo que Ele cura. E aí a minha oração concluiu com Ele assim: Deus, eu sei que o Senhor cura, eu cresci ouvindo que o Senhor cura. E se o Senhor não me curar, ok, eu vou continuar crendo que o Senhor cura. Porém, eu agora preciso disso na minha vida, porque eu não vou tomar esse remédio. Essa foi a minha oração. Só que eu não sabia o que fazer. Tipo, eu fiz a oração, mas e aí? Aí eu virei pro doutor e só falei assim para ele, eu virei para ele: doutor, qual opção eu tenho se eu não tomar esse remédio? Ele falou assim: não muitas. A única opção que você tem é diminuir a dose do que você já está tomando, que é o corticoide. Eu não posso mais voltar ele para a dose máxima, que é quando você fica melhor. E todas as vezes que nós diminuímos a dose, você sabe que você piorou. Esse é o histórico. Então, quando eu diminuía a dose, eu piorava. Quando eu estava em dose máxima, eu melhorava. Só que eu não podia mais ficar na dose máxima. E então, o que você sentia na sua piora? Fisicamente, inchaço. Ele me inchava, mas não acontecia mais nada. Porque eu não tinha dor. Eu nunca tive uma dor. Eu posso falar para você que eu tive todo um tempo de doença que eu nunca senti uma dor. As dores eram apenas os incômodos do inchaço, que eu inchava demais, demais mesmo. Então, eu vivia à base de diurético, então eu tinha muita cãibra, porque o diurético elimina todo o potássio do corpo e tal. Então, assim, então esses eram os incômodos. E o fato de eu ser muito restrita em tudo quanto é alimentação. Porém, no mais, a única coisa que eu percebia era o inchaço, porque se eu piorava, eu começava a inchar novamente, entendeu? Uhum. Então, aí o que acontece? Ele virou para mim e falou assim: então as suas opções não existem muitas opções. Hoje, a única opção mesmo, que não é a viável, é continuar diminuindo o corticoide. E continuar com aqueles outros medicamentos auxiliares, porque eram auxiliares no sentido de assim, ele é o diurético, ele é aquele que evita dar pro estômago, né, para não ficar com dor de estômago, essas coisas. Então tinha vários. Mas aí eu virei para ele e falei assim: então tá. Então eu vou diminuir a dose do corticoide. Aí ele parou, olhou para mim assustado assim, ele falou: tem certeza? Eu falei: tenho. Ele falou: você não quer ir para a tua casa, conversar com os teus pais, antes de você tomar uma decisão? Aí eu virei para ele e falei assim: doutor, eu vou para casa, eu vou contar para o meu pai e para minha mãe sobre tudo isso, sobre a minha decisão. Se por um acaso eles discordarem de mim, amanhã minha mãe vai ligar para o senhor. Essa foi o veredito naquele momento. Aí ele fez a receita com a dose diminuindo, conforme a proporção que podia naquele momento. Ele falou: e você vai voltar daqui 1 mês. Dia 19 de junho você tem que voltar aqui e fazer todos os seus exames. Aí eu: tá bom. Quando eu saí do consultório, eu lembro que era assim, era um consultório que a gente descia uma rampa e saía na rua. Quando eu cheguei na rua, eu sentei no meio-fio e eu chorei, e eu chorei, e eu chorei. Tudo que eu podia chorar naquele momento. O Flávio estava contigo. O Flávio estava comigo. E o Flávio, sem entender nada, né? Porque ele não sabia o que tinha passado dentro de mim naquele momento, que eu estava ali dentro do consultório. Você é muito forte. A briguenta na época, a fortona, a durona, e que levava tudo de boa, entendeu? E naquele momento eu desabei, mas desabei assim como até então, em todo esse processo dessa doença, nunca eu tinha me abalado tanto. E marcou demais, né? Porque era o dia do meu aniversário. Então, assim, eu chorei ali absurdamente. Naquela época não tinha celular. Então, assim, meus pais não sabiam de nada.
Eu estava... Sorocaba fica ali a 120 quilômetros de Capão. Então, eu pegava um ônibus ali em torno de 6 horas, 6:30 da tarde, eu ia chegar em Capão 9 horas da noite. E foi o que aconteceu. Então, eu chorei ali no meio-fio e o Flávio só virou para mim e falou assim, você tem certeza do que você fez? Eu falei, Não. Era a única opção que eu tinha. Eu não sei se está certo ou não. Mas eu tenho a fé. É a única coisa que eu posso ter nesse momento. De verdade, você tinha certeza absoluta que você ia ser curado? Não. Você sentia medo? Você achou Eu que você tinha tinha medo. feito errado? Eu não achei que eu tinha feito errado, mas eu tinha medo. Eu tinha medo de não saber se realmente Deus estava ouvindo a minha oração. Porque até então, eu não entendia que Deus ouvia de fato as minhas orações. Você sabe que tem muita gente que acredita que a dúvida ela é contrária à fé. Uhum. E eu discordo muito disso. Eu acho que a falta de ação é contrária à fé. Sim, Porque é com medo mesmo que você faz. sim. Deus, eu creio nisso, eu tô indo com muito medo. Desculpa, vou até... Tô indo tô indo com muito medo, mas eu tô indo. Aham. É isso. Tanto que eu ouvi isso essa semana, realmente, uma ministração que falava exatamente isso, que a coragem não é você não ter medo. A coragem é mesmo você tendo medo, você ir e fazer. Vai e faz com medo mesmo. E era o que acontecia, e foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha certeza se eu ia ser curada. Eu nunca tinha necessitado de algo que dependesse de uma total confiança. Eu estava colocando a minha vida, o meu futuro, tudo na mão de Deus. E outro, um detalhe, eu tinha feito uma oração de consultório. Eu não tinha ajoelhado, eu não tinha fechado meu olho para orar. Você falou na mente. Só falei na mente, eu não falei em voz audível. Ou seja, os religiosos piram. Os religiosos piram. Tô de brinks. Exatamente. Religiosos. Fiquem tranquilos. Exatamente. Mas você entende? Quantas coisas passaram pela minha cabeça? Eu não tinha feito uma oração. A probabilidade racional era É, de não dar certo. de não dar certo. A doida que fez uma oração de consultório e que esperou um mês para ter o retorno. Mas daí tem um detalhe, eu fui para casa. Aí fui viagem de 2 horas e eu falei pro Flávio, eu não tenho certeza. Mas era o que eu podia me apegar, porque tomar esse remédio eu não podia tomar. Por várias razões. E daí eu expliquei para ele o que tinha passado dentro de mim naquele momento. Falei, imagina, meu pai e minha mãe tendo que bancar um remédio que eu nem sei o preço. Eu nem quis saber o preço. Mas eu só sabia que não era barato. Entendeu? Ah, falou em Canadá, já não é em real. Não. Não. É independente também do valor, sei lá, se não fosse caro, mas seria um remédio que era a cura de uma coisa, mas ia consequência provocar era muito muitas maior, né? Exato. outras. E daí eu fui, exatamente aí que eu fui decorrendo com ele. Falei assim, aí é o valor, é quanto tempo, que eu não sei qual vai ser, é as consequências de repente eu ficar estéril e nunca poder ter filho, e aí eu vou ficar com imunidade baixa. Imagina a imunidade baixa em plena pandemia. Nossa. Não, melhor não, né? Então, tudo isso. Aí cheguei em casa, 19 de maio de 1997. 18 anos. Chego lá, meu pai, minha mãe, minhas irmãs. De maior já. De maior, com um bolo para cantar parabéns. Uma pra pergunta mim. aqui. A sua decisão de não tomar o remédio também foi porque você já era de maior e falou, eu tenho que assumir? Eu acho que isso nem passou pela minha cabeça. Sabe assim, naquele momento, acho que a única coisa que passava na minha cabeça em relação ao meu aniversário era, poxa, Deus, Que presente. hoje é meu aniversário. Mas foi um presentaço, fala a Foi. verdade. Vai lá, hoje Depois você entende, né? sabe. Hoje você entende. Mas foi muito tenso na hora. E aí cheguei em casa. A hora que eu cheguei em casa, nossa, todo mundo, parabéns pra você. Porque eu tinha saído cedinho, ninguém tinha me visto, né? E você abriu o Aí, bocão. foi isso. Eu só cheguei chorando, eu já cheguei desabando. Porque quando você tá numa situação dessa e você se depara com as pessoas que você ama e aonde você pode se expor, aí você desaba. Aí não tem jeito, né? E aí eu desabei chorar mesmo, comecei a chorar e tal. Aí meu pai e minha mãe pararam, perguntaram o que tinha acontecido, o que foi. Aí eu contei para eles. E eu virei para eles e eu falei assim, e o que ficou certo com o Dr. Jaelson é que se vocês não concordarem com a minha decisão,
amanhã vocês podem ligar para ele e alterar. Aí meu pai virou para mim e fez a pergunta-chave. Você crê que você pode ser curada? Eu virei para ele e falei assim, eu creio. Ele falou, então a gente crê também. E aí, Jesus. aí Maravilhoso, né? foi o mês da minha vida. Porque a partir dali foi um mês de oração, um mês de jejum, um mês de realmente de buscar Deus como nunca tinha buscado antes. Eu ia para vigília, eu era na época na igreja jovem, né? Todos os jovens se reuniam muito, então todo mundo sabia realmente qual era a minha situação, então todo mundo orava comigo. Tinha um pastor muito amado nosso da época, que participou até do nosso casamento depois, o pastor Richard. Ele, a esposa, sempre com a gente, clamaram. E passou um mês, chegou dia 19 de junho. Lá vai eu de novo. Daí, nesse dia, minha mãe que foi comigo. Vanessa, você já assistiu aquele filme Milagre da Fé? Aquele que a menininha cai na árvore, no oco. Não, Milagre da Fé é Milagres do Paraíso. do Paraíso, que a menininha, ela cai ela tinha uma doença no estômago, assim. Ficava inchadona. Ela não digeria o alimento. Aí ela caiu, bateu a cabeça, ela caiu no tronco, bateu a cabeça, o médico foi resgatar, ela teve uma experiência com Jesus. E aí ela bateu a cabeça exatamente num lugar específico que reprogramou todo o estômago dela, isso cientificamente falando, né? Você sabe que você tá dando spoiler do filme, né? É um filme velho já. Mas Quem é cristão? Se a Vanessa não assistiu, tem muita gente que não assistiu. Mas é baseado em fatos reais, isso aí é de verdade, aconteceu já, gente, né? Então, é uma coisa importante que eu tô falando. Oxe. Tá bom, dá spoiler aí do filme. Aí, cara, a menininha foi curada porque ela caiu no tronco. Essas coisas. São as coisas, os mistérios de Deus. Né? É isso mesmo. E aí fui para fazer os meus exames um mês depois. E aí quando eu cheguei lá, o medo. Será? Nossa, eu tremia, gente, fazendo meus exames. Daí eu falei para minha mãe, né? Falei, mãe, será que vai dar certo? Tem um detalhe, né? E era um negócio tão assintomático, né? Então você não sabia se tinha melhorado ou piorado, né? Não sentia dor. Sim. E só que tem um detalhe no meio desse um mês, que o meu pai é caminhoneiro, sempre foi a vida inteira, né? Então, meu pai sempre saiu viajar de madrugada. E nesse sair de madrugada, minha mãe sempre levantou a vida inteira, fazer café para ele, preparar uma marmita para ele levar, coisas desse tipo. E teve uma dessas noites que meu pai saiu viajar e eu acordei. Acordei com a minha mãe, orando no quarto ao lado e chorando. E ela falava, Deus, cura minha filha, porque eu não aguento mais ver ela sofrer. Isso me marcou profundamente. Até pouco tempo atrás, ela não sabia que eu tinha ouvido essa oração. Sabia. Você contou para ela quando? Eu contei para ela numa das nossas conversas que nós tivemos há um tempo atrás, de ajustes, e eu falei para ela que eu tinha ouvido. E, né, ela chorou muito. As duas choraram. Mas aquilo me marcou muito na época, porque eu não sabia, né? Hoje eu sei o que é o amor de uma mãe. Na época eu não sabia. E eu tinha muitos conflitos com a minha mãe. Então, ouvir aquilo da forma que eu ouvi, mexeu muito comigo. E aí eu fui com ela para pegar os resultados e ir para o médico. Quando chegamos na frente do médico com os resultados, eu lembro claramente da cena. Ele abrindo o envelope. E as minhas fichas, como eu tinha várias fichas, né? Porque era longo o tratamento. Ele pediu para a secretária, falou assim, traz todo o prontuário da Fabiana para mim, por favor. Ele abriu o exame e fez isso. Traz todo o prontuário dela para mim, por favor. Aí a menina trouxe, ele fazia assim. Olhava um lado, olhava o outro, pegava umas fichas, olhava, virava. E eu ali na frente, falando, dá para ele falar ou tá difícil? Ali você falou, agora eu morri. Agora já vou pra glória hoje.
Aí nisso ele virou pra mim e falou assim, eu não sei o que aconteceu. Mas depois de todo esse tempo de tratamento, hoje você teve o melhor resultado de todo o seu tempo de tratamento. Eu olhei pra cara dele, sério? Sabe assim, quando você olha e fala, sério? Deus fez? Tipo, foi muito surreal pra mim. Muito surreal. Aí foi a dose, o resultado na época, né? Eu não saía ali do 3, do 4 gramas perdendo em proteína e tal. E naquela data ficou 2,3. Era o melhor resultado de todo o tempo de tratamento, com a menor dose de corticoide, com tudo que estava acontecendo. Aí ele virou e falou assim, eu não sei o que aconteceu. Só sei que hoje você teve o melhor resultado de todo o seu tempo de tratamento. Aí você respondeu o que pra ele? Vai, fala, eu virei pra ele e falei assim, eu sei o que aconteceu. Aí ele virou pra mim e falou assim, você vai me dizer que foi oração. Eu falei, foi oração. Porque eu orei aqui na sala com o senhor, falando pra Deus que eu não ia tomar aquele remédio. Aí ele falou, eu realmente assustei na hora que você falou que não ia tomar o remédio. E eu achei que a sua mãe no outro dia ia me ligar. Porque era irracional o que você estava fazendo. Esse médico, não sei se você sabe, mas te perguntando, sabia se ele era cristão? Ele não era cristão. Não era. Tanto que ele não era que ele falou para mim. Ele falou assim, eu não acredito. Ele falou que ele não acreditava o fato de eu ter melhorado as minhas orações. Aí eu falei para ele, eu falei assim, Dr. Joel, o senhor sabe quanto eu respeito o senhor, mas para mim o crédito é total das orações. Foi Deus que me respondeu. E aí, nossa, eu saí de lá. Aí eu virei pra ele. Não, daí eu virei pra ele e falei, e agora? Ele falou, agora a gente vai fazer mês a mês o seu acompanhamento. E continuar reduzindo, porque tinha que fazer um desmame, né? Vai diminuindo aos poucos. Em resumo, que não é tão resumo assim, porque eu não sou muito de resumir as coisas. Dia 31 de dezembro de 1997, eu tomei o último meio comprimido de corticoide para o rim. E eu nunca mais tive um problema no meu rim. Nunca mais. Ou seja, o que era crônico descroniconizou. Você sabe se é uma doença comum, se afeta, sei lá, muita gente? Se tem um genótipo que é mais propício a isso? Não sei, eu não sou a pessoa que fica procurando as coisas no Google, eu juro pra você, eu sou, tipo, não sou mesmo, então assim, não sei, também. Ainda mais naquela época, né, mas tipo, poderia até hoje em dia, até uma pergunta interessante pra mim dar uma pesquisada, pra saber, porque eu nunca mais fiquei indo atrás. O que eu comecei a fazer? Confiado, uma vez por ano, fazer um exame de rotina para saber, né? Peço um exame de proteinúria, que eles conseguem fazer o rápido sem precisar colher 24 horas, com um exame para você saber se está normal. Então, eu peço sempre para um médico ou outro que eu vou para fazer, para sempre estar constatando. Eu fui curada. Cara, que história magnífica, né? Ó, se você gostou dessa história, tem mais, viu? Tem mais coisa, né, pra contar, né? Tem. Deixa o like, não esqueça de se inscrever, por favor. Manda pra todo mundo, pra mulheres principalmente, porque ela representa, ela é empresária, tá? Tem uma produtora, daqui a pouco a gente chega nessa parte. Eu queria aproveitar, Gê, falando dos nossos apoiadores aí. Vamos falar dos apoiadores. Daqui a alguns meses, quem sabe, a gente consegue decorar, né? Mas por enquanto vai na cola aqui, tá, gente? Vamos lá. Vamos começar a falar desse povo que tem gostado do que a gente tem feito, que tem nos apoiado e ajudado a gente a estar gravando mais, a tá produzindo mais conteúdo para vocês aqui. Começando pela Amo Pet, consultório veterinário e pet shop. A Amo Pet fica lá em Londrina, na rua Arcindo Sardo, número 956, Jardim Coliseu. Você está precisando de consulta para o seu pet, de vacina, é muito importante estar acompanhando. Não leva o bichinho no veterinário só quando está doente, gente. Precisa acompanhar, fazer exame certinho para ter
preventivamente você saber das coisas. Então, leva seu bichinho lá que a doutora Mariana Mauruto vai cuidar da melhor forma. Tem pet shop lá também, precisa de ração, de brinquedinho, de shampoo, de medicamento, tudo tem lá. Então, e eles entregam também. O Pet Zap, que é o telefone do WhatsApp deles lá, é o 3357-8736. Repetindo, 3357-8736. Segundo apoiador, amigurumi da Copate, minha sogra querida, mamãe do Felipe. Mamãe, né? Mamãe apoia tudo que o filho faz, cara. É bom demais. Que bom, né? E ela faz os bonequinhos de amigurumi, gente. Pra quem não sabe, entra lá nas redes sociais dela, no Instagram, tem um monte de fotinha lá, umas bonequinhas lá de crochê, coisa mais linda. Tem boneca, tem super-herói que ela fez lá. Ela tá fazendo um Jesusinho pra nós, de 28 centímetros, vai ficar sentado aqui, viu, Que Vanessa? bonitinho. Daqui a alguns dias vocês vão ver o nosso Jesus Jeidinho. Viu, Gui? Amigurumi. Rapaz. Então, ela envia para todo o Brasil também. Então, dá uma olhadinha lá nas redes sociais para você saber mais sobre amigurumi, ver os bichinhos que tem. Você que tem um neném em casa, quer montar um enxoval, né? Como que fala no quartinho do bebê, né? Para ficar bonitinho lá, enfim. Se chama quartinho de bebê. Isso, exatamente. Contato dela, o DDD é 67 991360440. DDD 67 991360440. O terceiro é esse espaço que a gente tá aqui, Epic Sound, né? Da outra vez eu falei errado, né? Sound. Falei sound. No meu inglês é daquele, sabe, gente? Sound Forge. Tipo isso. Epic Sound aqui no estúdio, você tá precisando gravar qualquer coisa de música, gravar trilha, gravar o que mais? Guia. Guia. Produção musical, de cinema, fazer trilha cinematográfica, cover, com câmera, com tudo. Tem piano, cara. Tudo. Completo, gente. Verdade. Procura o Guilherme aqui no telefone dele, é o 984778811. Novamente, 984778811. DDD 43. Isso, exatamente. Só amigurumi da Copate que é diferente, que é o 67. O restante é tudo 43. E por último, e não menos importante, Terra Livre Digital. Tá precisando aí dar aquele up nas suas redes sociais, nas redes sociais da sua empresa? Precisando de arte, precisando de vídeo, precisando de um gerenciamento legal lá? Entre em contato com a gente. Terra Livre Digital. 988564167. Repetindo, DDD 43, 988564167. Por enquanto acabou, mas se você também quiser ser um apoiador do nosso trabalho, fazer com que o amor de Jesus chegue mais longe, que a gente possa chamar mais gente aqui, possa melhorar a nossa estrutura, entre em contato com a gente, dá uma apoiadinha assim, um din-din, faz bem pra gente. É verdade. Tá bom? É isso. É um outro detalhe, né? Daqui a pouco vão ser lives. A gente live ao vivo. Estamos se preparando aqui, né? Vamos fazer ao vivo. Em nome de Jesus, já saiu ao vivo. É isso aí, Fabi. Desculpa a voltar pro demora nosso aí, nós papo. estávamos A anunciando. A gente se empolga, né? Fabi, vamos continuar então. Vamos lá. Você teve essa revelação com Deus. A gente pode dizer que então foi esse período que marcou a Fabi religiosa para uma Fabi convertida, Sim. cópia de Cristo. E que outras experiências você teve? Marcante, essa com certeza foi a primeira, mas a gente queria adentrar também nessa nova época que você tá, uma época empresária, né? Sim. Onde o cristianismo chegou, como você chegou em Londrina, você foi para Curitiba, passou uns perrengues, uns trem lá, muito doido, vai lá. Então, aí fui curada, né? Final de 97, 31 de dezembro, em 99, eu e o Flávio casamos, início de 99, março de 99. Novinhos, eu ia fazer 20 anos, ele com 23. Não tem problema em falar a minha idade não, tá, gente? Tá de boa. Mas você não vai revelar qual é a idade, deixa o povo fazer os cálculos. Deixa. E aí, casamos, né? E ficamos lá em Capão Bonito. 2 anos e pouco. Até que outubro de 2002, a gente resolveu ir embora de lá. Fomos para Curitiba, com a cara, com a coragem e com bem poucos reais no bolso. Chegamos lá, passamos muitos perrengues. Só que foi uma época
tão importante na nossa vida, tão importante que quem conhece, né, aqui teria que ficar umas 4 horas, no mínimo, para contar todas as histórias. Mas foi uma época de eu e o Flávio nos aproximarmos muito, entendermos que a gente tinha saído de casa, que a gente não tinha mais o respaldo, entre aspas, né, de pai, de mãe, agora era a gente mesmo e tal. Caímos em Curitiba com algumas histórias engraçadas, sim, de dar com a porta na cara, de fazer um monte alugar de... a casa, chega lá, tá alugado. Essas coisas assim, de você chegar numa pensão que teoricamente era para mim, mas ele deixou reservado e era só para homem, essas coisas assim que... Nossa. Tem história. E a gente hoje a gente se diverte com as histórias, mas na época não foi fácil, não. Dá umas choradas, né? Na época eu chorava um Deu pouquinho. para chorar um pouco. E aí, o que acontece? Como eu vim parar em Londrina, né? No final de início de 2005, março, abril de 2005, eu estava trabalhando numa empresa lá em Curitiba, que eu odiava. Ai, pensa numa pessoa que sofria naquele emprego, que eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, atravessar a cidade, voltava 8 horas da noite para casa. Olha, tem uma pessoa que não gosta também de acordar cedo, viu? Gente, O problema não era acordar cedo. Não, pra Era- mim porque eu acho que... Desculpa, senhor, mas se fosse pra acordar cedo, Deus tinha me feito um galo. Eu não sou um galo, não gosto de ficar acordando as pessoas, sabe? Eu gosto de ficar na minha caminha, no quentinho lá, acordar o natural, assim, umas 10, 11 horas, sabe? Assim, preciso do meu sono de beleza. Entendi. Descansar. Deus. Assim, a minha questão não era nem acordar cedo, era o frio que eu tinha que levantar, que atravessar a cidade e tal, mas tudo bem. E aí eu tava lá, só que eu tava lá, né? Eu precisava trabalhar, precisava comer, e aí nessa empresa, um dia eu recebo uma ligação do primeiro emprego que eu tinha tido em Curitiba, que foi uma empresa que eu trabalhei durante 6 meses apenas, mas aconteceram algumas coisas lá e que eu fiquei, as pessoas acabaram que guardaram de mim uma boa lembrança. E um dos sócios, virou para mim e falou: Fábio, olha, eu estava te procurando já há algum tempo. Naquela época a gente não tinha WhatsApp, não tinha celular, tinha MSN, tá? Não vou dizer que eu sou velha jamais, mas era MSN. E aí... Já chama atenção aí, clica no botão se inscrever. Procura no Google o que é MSN, moçada. Não bloqueia a gente, não. Não. E aí, através do MSN, ele me encontrou. O Budipoke. Não, o Bud- Budipoke era do Face, desculpa. Não conheço, esse não é da minha época. Aí, Do Orkut, o Budipoke. Nem lembro. mas era a época do Orkut. Orkut, mas não conheço, não. Não, E sabe aí- quando você apertava o botãozinho do MSN e aparecia um cara soltando um pum assim na tela? Não tinha isso aí, não tinha? Não é da minha Vanessa? época, não. Ah, só eu, Era né? só você que fazia essas palhaçadas. Não, mas é que tinha vários. Eu lembro do carinha do pum, é porque homem lembra. Entendi. O Gui lembra, Vai o Gui. ver que é isso. Lembra, né? Olha lá, o Gui. Ó. E aí, o que acontece? Aí eu tava lá e ele me ligando, falando que ele tava com uma empresa que ele tinha aberto aqui em Londrina, que tava precisando de alguém de financeiro, eu era financeiro. E aí, eu vim. Aceitamos, depois de 3 meses orando. Foi uma experiência que a gente teve com Deus também, porque nós começamos a orar e pedir um direcionamento de Deus. Porque a gente gostava muito de Curitiba. Apesar dos perrengues que a gente passou lá, a gente estava envolvida numa igreja, a gente estava envolvida com o ministério, a gente gostava Você era demais. de qual igreja, né? Batista Independente, lá em Batista. Curitiba. E aí, a gente estava envolvido no ministério, eu tinha amigos que eu fiz, porque apesar de todo mundo falar, ai, Curitiba o povo é frio. Não é. Quando você pega amizade com aquele povo, você tem amizade para a vida inteira, porque as minhas amigas, eu tenho amizade com elas até hoje. E aí, o que acontece? Então, assim, ficamos muito balançados. Nossa, a gente está bem, está feliz aqui, apesar das situações. Mas começamos a orar e acabou que Deus respondeu diante daquelas coisas que a gente tinha colocado diante dele. E nós viemos. Em julho de 2005, nós mudamos para Londrina. E foi um outro tempo, uma nova época, diferente, totalmente diferente de quando nós chegamos em Curitiba. A gente chegou bem aqui, enquanto lá em Curitiba eu cheguei num pensionato que eu tive que ficar procurando ainda da rua. Outra realidade já. Aqui eu fiquei 1 mês já pela empresa no hotel, então foi outra realidade. Ficamos com eles que trouxeram nossa mudança e tal. Então, assim,
outra realidade, realmente. Então, a gente veio feliz também para cá. E quando chegamos em Londrina, depois de uns 2, 3 meses que a gente estava aqui, nós ainda não estávamos numa igreja, né? E aí, procurando, começamos a andar pela cidade. E durante a semana, eu tinha comentado com o Flávio assim, falava assim, ai, Flávio, apesar de todas as confirmações que Deus nos deu, eu tô tão angustiada, porque tem hora que eu tenho dúvida se era pra gente ter vindo para Londrina mesmo. E quando nós estávamos andando pela cidade, aí nós entramos na igreja que a gente ficou durante 15 anos aqui, e estava na ministração, o pastor no púlpito, a primeira coisa quando ele pega o microfone, ele fala assim, você que entrou aqui hoje com dúvida se esse é o teu lugar, se foi Deus que te trouxe para cá, ele manda te falar que Londrina é a terra que ele vai te fazer prosperar. Esses povos que têm experiência com Deus, sei. né? Eu parei, Só eu faltou olhei... escrever um banner, assim, no LED e eu olhei tudo. pra cara do Flávio, o Flávio olhou minha cara, eu falei, ih, tá esquisito isso. Mas essa foi a palavra que nos sustentou e tem nos Aí sustentado no outro até dia hoje. você ganhou na cena, ficou milionário. Fiquei milionária, tudo resolvido, tudo certo. que não. Só que não. E aí a gente veio e realmente, ao longo desses anos, eu falo assim, Deus foi nos ensinando demais. E como eu cresci, né? Londrina é uma terra abençoada, realmente. Eu amo Londrina, porque aqui Deus nos fez crescer e termos realmente muito mais experiência com Ele em todas as áreas. E aí vem uma outra grande experiência que eu tive na minha vida, que foi... Não, fora Deus falar, Fabi, aqui é o seu lugar. Fora isso, entendeu? Isso daí é básico. Normal agora. Normal. Só que aí tinha um detalhe. Se vocês observarem, passou 2005, 2006, 2007, estamos em Londrina, 2008, estamos em Londrina, 2009. E eu tinha casado em 99. 2009, 10 anos. 2010, 11. E eu não tinha filhos. E eu com o Flávio, em 2008, mais ou menos, a gente começou a realmente, enfaticamente, querer ter filhos, né? A gente até então, com todos os perrengues que a gente foi passando, a gente foi deixando. Vou tomando remédio, vai indo do jeito que está indo e tudo bem. Só que a partir de 2008, né? 2008, 2009, que estava ali completando 10 anos, a gente realmente falou, agora acho que a gente tá na hora, né? Tá bom para ter filho, uma boa fase, uma boa idade. Só que aí não foi tão simples assim, né? Como não poderia ser. Comecei, primeiro ano, nada de engravidar. 2009, nada. 2010, nada. Só que aí, quando você ia, aí eu comecei, né, desde então, a procurar médicos, fazer exames. O Flávio fez exames. O Flávio estava tudo ok, tudo certo com ele. E eu tinha, né, a deficiência de ovulação, e que eu precisava estimular com medicações para ovular mais, para poder. Esse era o diagnóstico que eu tinha de um determinado médico. Comecei a fazer esse tratamento, eu comecei a passar muito mal, com muitas dores, muita cólica, e esse médico, quando eu liguei para ele, ele virou para mim e falou assim, nossa, se você não aguenta a dor de uma cólica de um remédio, imagine para ter um parto. Desse jeito. Nossa, que absurdo. E pensa uma pessoa que estranha, porque naquela época eu ainda não estava totalmente assim, gente, regenerada. Eu sou cristã, mas olha, uma resposta dessa. Jesus. Então imagina a pessoa com dor já há algum tempo em Vanessa, tratamento. quer sentar aqui, Vanessa? Tá um papo mais... Ok. Filho de um homem ainda que nem sente a dor do parto, da cólica, que não vai parir nada. Eu não tenho culpa, gente. Não fiz nada. O que eu fiz? Olha só. Não, foi o médico, tá? Foi o médico. Fabi, agora Foi você vê o que eu passo. O médico. Ah, médico. Então, tô falando, é por isso mesmo. Foi um homem que falou ainda. O que eu tenho a ver? E aí eu peguei... Nossa, eu fiquei muito brava. Eu fiquei muito injuriada. Só que a dor não parava. Eu tava cada hora piorando. E aí uma colega minha do trabalho, ela me indicou o médico dela. E ela falou assim, ó, liga para ele e conversa com ele. Explica o que você tá, para ver se ele consegue te atender. Conversei, um amor. Dr. Sérgio Parreira, que Viu? até hoje Era é o meu homem. médico.
Viu? Pois é. Exatamente. Só que a Não diferença, não Dr. generaliza. Sérgio é cristão. Não Aí, eu generalizei também nada. Não generalizei nada. Só falei. Eu sei que há casos de casos, mas isso é um absurdo. Só isso. Só Entendi. pontuei. Ainda o cara não é cristão ainda, gatinha. Não teve a oportunidade de conhecer Cristo, cara. Você não pode julgar as pessoas assim. Não tô julgando. Tô falando que é um absurdo. Não tô julgando. Profetiza na momento vida desse cara pra os caras conhecer. Não fala que é um absurdo. Mas aí chegou o abençoado do médico que nem me conhecia e ele falou assim, ó, vem Dá aqui. Só um beijinho no rosto. Pronto. Calmei. Pronto, Calma, legal. calma. Passou a revolta. E aí liguei para esse médico, que no caso é o Dr. Sérgio, que depois acompanhou toda a minha vida daí, trajetória. Mas aí ele me levou para um exame, ultrassom, e ele falou assim, ó, a dose do remédio foi muito alta. Então estimulou demais e criou cistos, por isso que você está com muita cólica. Você vai ter que suspender o medicamento e ficar 6 meses tratando os cistos. Ah, que legal, né? Então, tá bom, vamos tratar o cisto. E aí, fica lá, 6 meses em tratamento, e aí... Peraí, você tomou remédio pra ovular. Uhum. Aí a quantidade excessiva muito de alta. remédio criou cisto, aí tiraram o remédio. Para poder tratar o Jesus cisto, amado. entendeu? Aí, o que acontece? Fui em tratamento, que daí tudo vira sofrimento, na realidade. Só quem tem ou teve dificuldade para engravidar entende o que é o sofrimento de você não conseguir engravidar. E nesse momento, todo mundo engravidava ao meu redor. Todo mundo. Sério, até o cachorrinho engravidava. E eu não. Então, era assim, as minhas amigas da igreja, que tinham casado há 1 ano, engravidavam. A que tinha casado há 2 anos, engravidava. E a gente participava tudo no mesmo supervisão e tudo. E daí chegava uma grávida, outra grávida, e ficava eu com cara de paisagem. Ali, muitas vezes, tipo assim, por dentro de mim, falando, Deus, por que só eu não? Só que não é só eu, né? E hoje eu sei, a gente vê e sabe que não é só eu. E aí, mas era muito sofrimento. E as pessoas que também estavam grávidas também se constrangiam. Porque essas minhas amigas, depois a gente conversou muito a respeito, elas falavam, a gente ficava muito constrangida de estar perto de você. Imagina uma pessoa que está grávida, feliz, no melhor momento da vida dela, estar perto de mim, estar constrangida porque ela está grávida e eu não. Então, são situações que você, não sabe como lidar. E uma das situações que aconteceu, que daí foi essa virada na minha vida novamente, foi que no início de 2011, na verdade já vinha no Natal de 2010, a minha irmã já havia comentado que estava desconfiada que estava grávida do 2º filho. A sua irmã. A minha irmã. E até então, né, eu vendo todo mundo ali ao meu redor. Minha irmã não mora aqui, ela mora no interior de São Paulo, lá em Capão Bonito. E eu, querendo muito engravidar, toda a família sabia que eu queria engravidar. Já tinha saído conversa de barriga de aluguel, de uma vai doar a barriga para mim, a outra. E aí a minha irmã brigava com quem falava isso, porque vocês não entendem que ela não quer isso, ela quer ter o filho dela. E às vezes as pessoas não entendiam, as pessoas achavam simplesmente que eu queria ter um filho. Mas não entendia a dor que acontecia dentro de mim. E que tocar naquele assunto é muito delicado. Esses tempos atrás, eu ouvi o relato de uma pessoa que é conhecida e que tenta há muitos anos engravidar e não consegue. E eu chorei vendo o relato dela, porque é justamente isso que acontece. As pessoas, elas acham que elas estão te ajudando, falando, perguntando, dando esperança e tal. Mas elas, ao contrário, te machucam mais ainda. Porque a pessoa virar para você e falar assim, se você não conseguir engravidar, eu dou a minha barriga para você engravidar. A pessoa está falando assim para você, você não vai conseguir fértil, ter filho. você não. Exatamente, sabe? E foi isso que aconteceu comigo no final do ano, lá na minha cidade. E aí, a minha irmã surtou nesse dia, falando, você não tá entendendo, vocês não entendem não, que ela não quer isso e tal. E eu só chorava daí, né? Pensa na pessoa que chorava de manhã, tarde, noite. Olha, é uma coisa. Mas eu achava que eu estava que estava tudo bem entre eu e Deus e na forma que eu estava conduzindo, porque
eu tinha crescendo espiritualmente nas minhas experiências, eu sempre orando e sempre colocando isso diante de Deus. Uma das vezes, para vocês terem uma ideia de quão grave era a situação, que uma das minhas amigas que eu descobri que estava grávida, que quando eu descobri que ela estava grávida, eu fiquei 1 hora chorando no banheiro, sem parar. E o Flávio, do lado de fora, sem nem saber o que estava acontecendo. Quando eu saí do banheiro, ele virou para mim e ele falou assim, você pode me explicar o que está acontecendo? Aí vai eu falar para ele que a fulana estava grávida. Ele falou, não é possível que você está 1 hora chorando no banheiro por causa disso. E eu falei para ele, eu falei assim, eu não sei o que Deus quer de mim, porque todo mundo fica grávida. Que essa era uma das amigas que era recém-casada, coisa de 1 ano e meio, e que estava grávida. E aí, o que aconteceu? Quando passou dezembro, passou ano novo, a minha irmã falou que ela já tinha dado um toque, que poderia ser que ela tivesse grávida, né? Porque como todo mundo sabia da delicadeza do negócio, todo mundo falava meio com dedos comigo. E aí, dia 11 de janeiro de 2011, toca o telefone, o celular era minha irmã. Na hora que eu ouvi o nome dela na tela, eu falei, ela tá grávida. Na hora. Falei assim, para ela me ligar no meio do dia, assim. Aí eu, oi, ela, tudo bem? Tudo. Ah, tá, bateu um papinho lá, conversando, até que veio, né? Então, eu tô te ligando para contar que eu tô grávida. Gente, naquele momento, eu conversei com ela, falei, ai, que legal e tal, Deus abençoe. E uma coisa para vocês entenderem, nada disso é hipocrisia. Quando você fala para uma pessoa que está vivendo algo que você gostaria de estar vivendo, não é por hipocrisia que você está falando, ou que você não queria que ela não estivesse vivendo aquilo. É que você queria estar vivendo, e é outra história. E no caso da minha irmã, era o 2º filho. Ela já tinha na época com 6 anos, 5 anos para 6, e estava grávida do 2º. Você não estava torcendo contra ela. De forma alguma. Pelo a contrário. Mensagem foi verdadeira. Foi verdadeira. A Só tristeza não era porque ela estava, é porque você não estava. Exatamente. Então, a dor que estava dentro de mim foi algo assim. A hora que eu desliguei aquele telefone, a minha outra irmã, que morava aqui em Londrina na época comigo, ela só me mandou a mensagem assim, você viu que a nossa irmã está grávida? Eu falei, sim. Ela acabou de me ligar. Aí ela só falou assim, daí ela virou para mim, Edmara, falou assim, o que eu faço para te ajudar? Ela falou para mim. Eu falei, nada. A única pessoa que pode fazer alguma coisa por mim não é você. Eu falei para ela. E desabei. Ali eu fiquei... A 1 hora do banheiro foi pouco. Eu fiquei umas 2 horas, chorava. Chorei. Mas eu chorei a minha alma aquele dia. 11 de janeiro de 2011. E eu estava no trabalho. Detalhe. Detalhe. Cara, você vê que é tão marcante que lembra até a data, né? Cara? Eu lembro porque foi muito marcante. Tudo que foi acontecendo no decorrer. E aí... Depois de umas 2 horas chorando, coitado do menino que trabalhava comigo na época, ele não estava entendendo nada. Ele estava só eu e ele no escritório nesse momento, homem nesse não dia. Entende, não vai entender. Não entende. Não, e ele nem sabia o porquê que eu estava chorando, coitado. Aí eu só sei que eu fui pro banheiro. No que eu abaixei lá, estava lavando meu rosto para amenizar toda aquela cara inchada que eu estava, né? A hora que eu levantei a cabeça e olhei pro espelho, Deus falou comigo. O Espírito Santo foi audível para mim. E não foram palavras bonitas. Ele só falou assim, enquanto você continuar agindo como uma criança mimada, eu não vou te dar. O que uma criança mimada faz? Para conseguir as coisas? Faz birra. Chora. Faz birra. Pensa num tapa na cara. Pensa num tapa na cara. Eu fiquei parada uns segundos ali. E aí eu virei para Deus. E eu sempre viro para Deus, tá, gente? Sempre. Eu tenho essas manias. E Deus vira para mim também.
E eu falei, Deus, tá bom. Hoje foi a última vez que eu chorei por causa disso. Se o Senhor me der filhos, amém. Se o Senhor não me der, amém. Eu vou continuar te amando e eu vou continuar te servindo. Aí fui, saí, e a partir daquele dia, eu nunca mais chorei por isso. Nesse sentido, descobri que alguém está grávida, eu chorei, não, continuei Foram orando. 4 anos nessa. Não. 2008. Não Foi 2008, 2011. Você chegou a pensar que podia ser pelo tratamento do rim? Alguma coisa assim? Cheguei a pensar pelo tratamento do rim, mas eu não tinha tomado o medicamento, poderia ser consequência apenas de todo o que eu tinha passado em si, porque aí, em consequência também de todo o processo do rim, eu fiquei obesa. Eu não era, né? Até 97, eu não era. Eu era uma pessoa de estatura, e peso para minha estatura normal. A partir dali, eu fui engordando, até que, nessa época, aí, 2011, eu estava perto dos 100 quilos, já estava com 100 quilos. Então, aí isso também foi algumas das consequências. E aí tinha o fato de eu estar obesa também, de não conseguir engravidar, tudo isso, né? Então, era várias coisas. Então, eu tentava emagrecer para poder engravidar, eu vivia à base de tratamentos e medicamentos e por aí vai. E aí, quando aconteceu isso ali, nesse dia, 11 de janeiro, a partir dali, realmente, eu não chorei mais. Eu não tinha mais o meu olhar mudou, o meu sentimento mudou, porque eu fiz uma oração muito sincera diante de Deus. Que eu confiava nele, que eu não entendia o porquê, mas eu confiava e resolvi confiar. Quando foi em abril, ali passou 3 meses, um dia o Flávio foi no banco. Mas eu acho que ele foi buscar um talão de cheque, não lembro certo. Só sei que ele chegou no banco, o gerente virou para ele e falou assim, Flávio, você está casado faz tempo, né? Você não tem filhos? E o Flávio falou, não tenho, minha esposa tem problema para engravidar, ela não pode engravidar. Sério? Nossa, você sabia que a minha esposa também teve problema para engravidar? Tentou 10 anos e não conseguiu. Até que ela encontrou uma médica aqui em Londrina, que é especializada nesse tipo de situações de infertilidade. Ela é muito boa. Eu não sei o telefone dela, mas está aqui o nome dela. E passou o nome da médica para o Flávio. Escreveu no papelzinho. Era uma sexta-feira. Aí o Flávio chegou em casa com o nome da mulher na mão e falou assim, eu fui lá, o gerente do banco falou isso aqui, vê se você quer ligar, vê se você acha para marcar uma consulta. Eu peguei, olhei o nome dela. Eu lembro que eu coloquei em cima do teclado do computador. Eu falei, segunda-feira eu ligo. Segunda-feira eu liguei. Peguei o nome, achei, liguei. Tem consulta, tal, tem. Era ali meio de abril, mais ou menos. Aí ela falou, tem consulta para o dia 10 de maio. Falei, beleza, pode marcar. E aí, na época eu era líder de célula e tudo. Coloquei para todo o pessoal da célula, falei, gente, eu tenho uma consulta dia 10 de maio para uma médica que, como vocês conhecem o meu histórico e tudo, eu coloquei diante de Deus, eu falei que eu não ia mais chorar por isso, e se Deus me der, amém, se não der, amém. Mas eu tenho que fazer a minha parte, e eu vou na médica. Então, eu quero que vocês orem, porque eu estou pedindo para Deus e eu quero que vocês orem desse jeito. Que Deus fale com essa mulher, que ela sonhe comigo, mas que eu chegue lá e ela saiba dizer o que está acontecendo comigo. Porque eu não quero mais ficar pulando de médica em médica. Você não tinha um diagnóstico preciso? Não tinha. Tanto não tinha que você vai entender, você vai ver. Aí, dia 10 de maio, vai eu lá. Você viu que as datas ficaram marcadas na minha vida. Aí fui. Cheguei lá, a médica perguntou o que eu estava fazendo e tal, o que eu queria, o que eu precisava. Expliquei para ela meu histórico e tudo. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, antes de começar a te consultar e examinar, eu quero só te contar uma coisa. Eu era obstetra, e ginecologista e obstetra, só que chegavam até mim muitas mulheres com problema de infertilidade. E um dia Deus falou comigo que a minha missão era ajudar essas mulheres.
E por isso eu parei com a obstetrícia e eu fui me dedicar. Então, hoje eu tenho mestrado, doutorado, tudo em infertilidade. E eu falo para você que eu tenho tido muito sucesso nessa área. Ela falou assim, eu queria falar isso para você para acalmar o teu coração. E eu virei para ela e falei assim, pois é, doutora, eu estou com essa consulta agendada já há uns 20 dias. E desde o dia que ela está agendada, eu tenho orado. Para que Deus mostre para você o que está acontecendo comigo, porque eu estou cansada. Ela falou assim, eu creio nisso, eu sou cristã, então eu quero que você realmente acalme seu coração, que a gente vai junto descobrir o que está acontecendo. Ali realmente eu acalmei meu coração. E aí ela começou a perguntar para mim o que eu sentia, quais eram as minhas dores, né? E isso tira tudo, tipo no momento da relação, como que eu me comportava, se eu tinha dor, se não tinha, se eu tinha dor, se eu tinha cólica menstrual e tal. Fui respondendo, conforme ela ia perguntando, eu ia respondendo. Ela falou assim, então agora eu vou levar você ali na outra sala, eu vou te examinar e também vou pedir vários exames para a gente investigar. Conforme ela começou a me examinar na cadeira ali, naquela posição que não é das mais confortáveis. Aí ela falou assim, ó, você falou que durante a relação você tem dor, assim, então eu vou apertar aqui e vai doer. Ela apertava, doía. Ela falou, você falou que tem cólica, assim, assim, assado, então se eu apertar aqui vai doer. Doía. Ela falou assim, ó, só no exame aqui eu já posso te dizer que você tem uma infecção na entrada do seu útero e isso impede você de engravidar. E então primeira coisa que a gente tem que fazer é tratar isso aqui. Nunca ninguém viu isso. Que legal. Tipo, primeiro impacto, né? Tô indo em médico e ninguém tinha visto isso. Aí ela pediu lá 1000 exames. Ela falou, você vai fazer esses exames e nesse período que você vai fazer os exames, você vai tomar esse medicamento, você e teu esposo. Ele também vai precisar fazer os exames, mas preciso que vocês tomem esse medicamento e daqui 15, 20 dias vocês vão voltar com os resultados. Foi lá, tomamos medicamentos, fizemos todos os exames e tal. E aí, quando eu voltei com os resultados, ela pegou e falou assim, os seus exames realmente, você tem uma baixa ovulação, mas isso não é nada significativo e importante para que você não tenha engravidado nesse período. E o que eu quero fazer com você? Quando você tem esse tipo de infecção que você estava tendo, geralmente as suas trompas ficam obstruídas. Então, nós vamos fazer o procedimento, é um exame lá que é feito com... Como que é o nome? Esqueci agora. Contraste, que você coloca nas trompas e tal. Esqueci, é um nome nebuloso do exame lá. E que isso aí vai ajudar a dar uma limpada no canal das trompas e tal, para liberar. E aí você vai fazer ultrassom, porque eu acabei esquecendo de pedir ultrassom para você. O do teu marido tá tudo ok, novamente, do Flávio estava tudo ok. E aí eu fui ler sobre o exame que ela tinha me pedido. Esther, não lembro o nome. Daqui a pouco a gente lembra e coloca lá. E aí eu fui ler e o que estava lá o relato, né? Eu adoro ver comentário das pessoas. E lá nos comentários, a maioria era assim. Após eu ter feito esse exame, eu engravidei na primeira relação que eu tive com meu marido. Por quê? Porque o exame ele é solicitado para ser feito entre o 9º e o 12º dia do ciclo menstrual. Então, você faz o exame ali nesse período e 2, 3 dias depois você está no seu período fértil. E aí, eu li aquilo, não falei nada para o Flávio, porque também não vou gerar expectativa, né? Mas eu fiquei com aquela informação. Então, eu fiz o exame em julho e tivemos relação nos dias ali que era para ser os dias férteis. E não me encanei, juro que eu não me encanei. Continuei indo nela, ela viu meu ultrassom, estava tudo ok, ovário micropolicístico, nada significativo. Eu não tinha nada significativo, entende que eu não tinha nenhum problema, de fato? E aí, só sei que quando foi ali pelo dia 20 de agosto,
eu comecei a ficar esquisita. Esquisita. Comecei a sentir uns cheiros que eu nunca tinha sentido. De chegar no restaurante, como eu trabalhava fora, eu almoçava sempre nos mesmos restaurantes ali da região que a gente trabalhava. Comecei a sentir um cheiro excessivo de alho, um cheiro excessivo de feijão, que eu não queria ficar sentindo, eu não queria ficar dentro do restaurante. Um dia foi assim, 2 dias foi assim, e eu reclamei. Eu falei, né? E eu almoçava sempre com a minha irmã e com a minha colega de trabalho, minha amiga, que sempre estava comigo. E aí, passou o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia, minha irmã virou para mim e falou assim, escuta, você tá com a menstruação atrasada? Eu olhei pra cara dela, falei, tô. Ela, você tá grávida. Bem assim ela falou. Falei, não, Edmara, não tô grávida. Ela falou assim, tá. Porque, você nunca foi de ficar reclamando de cheiro de comida? Onde você viu você ficar reclamando de cheiro de comida? Eu falei, então, mas é que tá insuportável mesmo. Ela, tá normal, Fabiana, todos os dias, do mesmo jeito. Ela falando. Aí, ela, vamos fazer exame? Eu falei, não. Isso era uma terça ou quarta-feira. Não vamos fazer exame nenhum, não. Aí ela, tá. Falei, deixa pelo menos até o final da semana. Beleza. Aí, passou quinta, passou sexta. Quando chegou na sexta, ela virou pra mim. E daí eu comecei a ficar quieta. Eu não comecei mais a reclamar do cheiro, mas o cheiro tava lá. Aí, quando foi na sexta, ela virou pra mim e falou assim, e aí? Desceu pra você? Eu, não. Ela, então nós vamos comprar o teste. Falei, não, segunda-feira. Deixa para segunda-feira, né? A pessoa fica protelando para as coisas para outro dia. Por quê? Já tinha feito 1000 testes, né? Até então. Então, você não quer ficar gerando, né, expectativa. Não, deixa. Porque era assim, eu fazia teste, 2 dias depois eu menstruava. Fazia teste, 2 dias depois menstruava. Então assim. por isso é que isso. Então, vai deixando. Se é melhor eu menstruar sem ter feito o teste, menos frustração e tal. Porque, querendo ou não, era um período muito curto, né? Sim. Era pouco tempo. Pouco então, tempo, exatamente. Aí, ela falou assim, não vamos esperar até segunda. Nós vamos aqui. E aí, a gente foi. Se vocês souberem, eu vou contar aonde eu fiz o teste de gravidez, gente. No banheiro do Jardim Mall, ali da Santos, do Musamar, sabe? Ai, a minha irmã. A gente foi... Ela comprou o teste. Ela comprou o teste lá na farmácia que tinha lá. Aí eu falei, eu vou voltar pro trabalho, né? Daí lá no trabalho, não, você vai fazer aqui mesmo porque a gente quer saber o resultado. Eu, tá bom, vamos lá fazer o teste, vamos lá pagar o mico no banheiro e tal. Aí foi eu, ela e a Luciane, minha amiga. Chegamos lá, olhei, né, a caixinha. Nunca. Tipo, você fica tão nervosa que você nem guarda as coisas, né? Aí olhei e tal. Aí entrei lá na cabininha lá, vamos fazer xixi, vamos fazer o teste de gravidez. Aí, de repente, eu olho para aquele teste, 2 pauzinhos. Aí eu virei para Edmara lá fora e falei, qual que é o resultado aí do negócio? Aí ela, 1 negativo, 2 positivo. Eu... Ai, meu Deus. Desse jeito, foi desse jeito. Ela, o quê? Tem 2 aí? Ela começou desse jeito. Aí eu, acho que tem. Assim, gente, eu acho que tem. Cara, ela e a Luciane começaram a pular e chorar lá do lado de fora, e eu saí com o negócio na mão. Ela, você tá grávida, não sei o quê. Foi uma doideira. Aí a gente começou a chorar. Aí vai ligar pro Flávio na hora do almoço, e daí a Edmara gritava, eu falava, o Flávio não entendia nada do que estava acontecendo. Aí, o Flávio, você tá grávida? Eu, tô! 26 de agosto de 2011, o dia que eu descobri que estava grávida da Alice, minha filha, que hoje tem 9 anos. E foi o dia, assim, de uma festa mesmo, porque foi uma espera doída. Foi uma espera que só quem passa por isso, quem passou, quem vive esses momentos sabe como é, porque é doído demais, é sofrido demais, mas quando você tem a resposta e você recebe o presente de Deus, é algo que não dá para explicar, não dá. É realmente fora de noção.
E foi lindo, porque aí, ao longo dos meses, a Alice crescendo, eu não tive nenhuma complicação, apesar de obesa, porque na época eu estava obesa. Eu terminei a gestação da Alice com 120 quilos. Sofri um calor, mas a alegria de ter ela ali dentro de mim, né, se mexendo e a gente acompanhando tudo certinho, foi tudo muito bem, tanto para mim. A única coisa que daí no final comecei a ter muita pressão alta, né, tanto que acabou antecipando o parto dela 2 dias, porque realmente a pressão subiu muito. E aí nasceu a Alice, 12 de abril de 2012, minha pequenininha, linda, preciosa, hoje é uma companheira e tá lá a minha cara. Na época nasceu com a cara do pai, né? Nasceu com a cara do pai, mas daí Deus foi sendo generoso comigo e aí ela foi mudando e hoje é a minha cara. Aí daí Deus ficou com dó do Flávio e falou assim, ó, vou mandar a segunda filha com a sua cara, com a sua fuça. Cara, e é bem diferente uma da outra, cara. E uma mais moreninha. 3 anos e meio depois nasceu a Laura. A Laura já, graças a Deus, não tive nenhum tipo de complicação, porque daí zerou, né? Tudo que se tinha alguma coisa errada no meu organismo, Deus zerou. Mas eu deixei de ser a criança mimada. Deixa eu fazer uma pergunta. No período que você descobriu que você estava grávida até o nascimento, foi um período ali onde você se blindou mais, você escondeu mais, ou você confiou de verdade ao ponto de falar, cara, Deus me deu, ele vai cumprir o restante? Não tive medo. Eu não tive medo. Foi assim incrível. Tem um detalhe aí nessa história que eu tenho que contar, porque para honrar com a vida do Flávio mesmo. O meu desespero naquele meio tempo de não engravidar, eu sempre quis, na verdade é um desejo que eu tenho até hoje de adoção, tá? Mas naquele período turbulento, eu quis adotar. E eu atormentei a vida do Flávio para a gente adotar uma criança. Porque eu sofria demais. Eu queria amenizar aquela dor que estava dentro de mim. E o Flávio, ele se posicionou. Ele falou, não. Deus vai nos dar um filho. Nossa. E eu não vou fazer como Abraão. Eu não vou abrir mão daquilo que é promessa de Deus para a nossa vida. E nós vamos ter os nossos filhos. Se depois, mais para frente, a gente quiser adotar, a gente vai adotar. Mas primeiro nós vamos ter os nossos filhos, porque é isso que eu confio, é nisso que eu creio. E foi assim, ele foi firme. E nós acabamos que quando a Alice, tanto que daí eu engravidei, daí respondendo a tua pergunta, eu não tinha dúvida. Não tinha mesmo. Eu não tinha medo de perder a Alice. Eu não tinha medo de, acontecer qualquer coisa. Eu cria que a Alice ia nascer. Porque eu já tinha visto a Alice no meu sonho. A Alice é exatamente como eu sonhei com ela. Cabelinho enroladinho, aquela carinha. Você sonhou com sua filha? Eu sonhei Como com a Alice. Não, isso muito antes. Eu acho que eu era solteira ainda, para você ter uma ideia. E era um sonho dela engatinhando, vindo na minha direção. Então, eu tinha certeza que ia ser menina. Eu tinha certeza que ia ter o cabelinho enrolado, que é... Eu tenho cabelo enrolado, tá, gente? Tenho. Não, A progressiva abençoa as pessoas, mas só que da minha filha é lindo. O meu não era tanto. Pois é, eu compartilho também, né? Dessa experiência. Dessa experiência sua. Inclusive, tá aparecendo já aqui, né? O meu, eu não... E não sabe o que é isso. Não o sabe. meu é liso. Ai, Então, eu desculpa. falo que acho que devia ser proibido o homem ter cabelo liso, sabia? Verdade. Eu acho que não tem que ser... Tá cortado desse tamanho, de que adianta ter o cabelo Pra quê, liso né? no lugar certinho, acordou, só passou a mão, tá bom? É que nem Você do quer ver? Flávio, Você quer Flávio ver? também. Vou deixar o cabelo crescer. Não, faz isso não. Não, fica curtinho mesmo, tá melhor. Tá bom, vou deixar que seu cabelo E liso. aí, a Alice nasceu, 3 anos e meio depois, exatos, nasce a Laura, com a fuça do pai. Aí ficou, essa permaneceu com a fuça do pai, toda a família dele, os Paulino, é a Laura. E as duas são água e vinho, são completamente diferentes, mas cada uma com a sua singularidade, sou apaixonada por aquelas duas. E elas são incríveis, né? Elas são companheiras, elas são o presente de Deus na minha vida, elas são a herança do Senhor realmente para nós. E a gente
é grato a Deus todos os dias por elas, pela saúde que elas têm, pela vida que elas têm, porque é uma alegria que exala. A pequenininha é uma palhaça desde pequena. Conversa. Nossa, Você senta lá, ela já... Conversa. Grossinho. A Laura tem um vídeo que é muito engraçadinho dela, que ela tinha ali, acho que uns... um aninho, 9, 10 meses para 1 ano, começando a falar. É um pouquinho mais, porque ela demorou a falar, mas ela, desde pequenininho, uma palhaça. Ela falava, a gente virava para ela, a gente tá no vídeo assim, a gente fala, Laura, fala tia, tia. Fala irmã, irmã. Papai, papai. Mamãe, papai. Mamãe, papai. E ela começa a fazer cara de graça, entendeu? Porque, tipo assim, ela tava me zoando com 1 ano de idade. Fala, gente, é criança. E ela é até hoje, ela dá risada de tudo. O Snow, que é o nosso gato, sofre na mão da coitada. Sofre, ele tem tanta raiva dela, tem hora. Mas, glória a Deus, sabe? Eu sou muito feliz com a família que Deus me deu. Amém. Pelo meu esposo, pelas minhas filhas. E a gente é realmente grato ao Senhor por tudo que Ele é nas nossas vidas. Amém. Amém. Fábio, fala um pouquinho rapidamente. Você tem uma produtora, a Cena 1, Cena 1. e agora está vindo um projeto novo também, onde você vai relatar e vai conversar mais com mulheres. E Sim. o foco é a mulher. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa ideia. Quanto tempo você demorou para tirar do projeto? Porque eu queria puxar em relação à parte empreendedora, mas eu acho que a mensagem que Deus quer passar é justamente essa. Eu acho que a gente está encaminhando aqui para a reta final da nossa conversa e finalizar que você vai estender isso ao longo dos anos e ajudar cada vez mais mulheres. Eu acho que um chamado desse não pode ser paralisado por Ignorado, né? ignorado, né? Você sabe que, assim, eu tenho a produtora, né? E nessa pandemia foi um desafio, né? E tem sido desafio todos os dias, trabalhar. Os vídeos, eles, apesar de eles terem crescido, né? Todas as plataformas digitais, mas ainda tem muitas empresas que não entendem o valor que é você fazer um vídeo profissional, fazer um vídeo bem feito e tal. Então, é desafiador o tempo todo. E tem sido muito bacana, eu tenho aprendido muito, crescido muito. Não era dessa área, né? Eu aprendi muita coisa lá atrás, no começo, com o meu cunhado. Então, assim, a gente foi desenvolvendo habilidades, realmente, né? Você desenvolve o olhar, você desenvolve... Eu não gravo, eu não edito, tá, gente? Eu só dou pitaco. Monto os roteiros, sou relacionamento com o cliente... E essa questão do relacionamento é algo muito forte em mim, né? É algo que eu tenho lá de trás, é de mim, é pessoal, realmente. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de tomar café. Tomar café é a minha pegada, adoro sentar e tomar um café. Por quê? Porque no café você bate papo, você fala de coisa séria, você brinca, você dá risada, você fala de amigo, fala de... Eu esqueci de fazer o café, podia ter rolado um cafezinho, né? Poderia rolar um café, eu esqueci. tomaria um Na café. próxima a gente marca com café. Com café. Café, bolo, tá tudo bem, tá tranquilo. É boleira também, tá? Precisou de um bolo. A gente faz bolo. Bolo. E aí, o que acontece? No meio disso tudo, Deus sempre me perguntando sobre o propósito. Meu propósito. O que eu estou fazendo com o meu propósito? Qual é o seu propósito? Meu propósito é falar com mulheres. É trabalhar essas coisas que eu compartilhei aqui. É usar dessas experiências de transformação que aconteceram na minha vida e alcançar outras pessoas. É que a mensagem que está dentro de mim transborde para essas pessoas, entendeu? Que, através de uma história que eu estou contando, eu posso ajudar vidas a serem curadas. Com certeza, né? Eu acho que as pessoas que estão vendo esse podcast, cara, não sabem, mas essas 2 histórias só são 2 histórias, né? Sim. Porque você foi líder de célula, de igreja, você... Supervisora. Supervisora.
atendeu mais de 100 pessoas numa época, né? Sim. Então as pessoas se reportavam, você é quase uma pastora, né? Pois é. Não, na verdade, sempre, e uma das coisas que nossos pastores da época falavam era exatamente isso. Vocês têm uma igreja embaixo de vocês. Você que era da igreja em célula? Sim, que é da Comunidade da Graça. E aí a gente fomos durante 15 anos, né, dentro desse ministério, que foi uma bênção na nossa vida, é uma bênção. Eu, de forma alguma, se hoje a gente não está lá mais, Deus sabe as razões, os motivos, mas em nenhum momento tem problemas com eles, não. Aonde Hoje a gente você se é uma encontra, bola nevense. uma bola nevense, estamos lá. E tem sido bênção, um novo tempo na nossa vida, Você né? sabe que vem um monte de bola de neve aqui, só uns ia arrastar os pastores. Mas daqui a pouco vem. Vou laçar os dois, É isso trazer aí. amarrado. É isso mesmo, é isso aí. E eu creio, assim, que tudo tem um tempo na vida da gente, né? E eu venho de 3 anos e pouco, numa procura pessoal pelo autoconhecimento, tá? Por quê? Porque eu tinha muitos conflitos. Tudo isso aqui, gente, parece que é lindo, que a Fabiana tinha experiência com Deus e tal, e tá tudo certo. Só quem convive comigo no dia a dia para saber todas as minhas mazelas, né? Tudo aquilo que me bloqueava, tudo aquilo que me travava, tudo aquilo que me deixava longe de cumprir o propósito de Deus. Por quê? Porque não tem como eu falar de algo tem uma frase, né, que é muito falada, que só pode curar quem é curado. Só pode ajudar quem já foi ajudado, né? E eu passei por um... Ô Gui, escuta essa, ela fez o método IP do Paulo Marçal. Yes, presencial. Presencial. Desbloqueada no tapa. No tapa, basicamente. Eu fiz o penúltimo método IP antes da pandemia, no presencial. Depois do meu, teve só mais um presencial e depois... Várias pessoas sentaram aqui. Eu questionei sobre o Paulo Marçal. Porque eu tenho uma visão do cara e eu cheguei a comentar pra você. Que certas vezes eu achava que ele era um charlatão e certas vezes eu acreditava naquilo que ele estava falando. E eu ficava muito intrigado. Sim. Aí sentaram pessoas que acharam que ele era um charlatão e sentaram pessoas que não, acharam maravilhoso. Aí eu perguntei pra você e você tirou essa dúvida pra mim. Dessas outras pessoas, quem tinha ido pro método IP? Acho que nenhuma. Nenhuma. Nem Só eu. conhecia ele da internet mesmo, como a gente, né? Eu cheguei a perguntar para um amigo, eu falei, lives. cara, o Pablo, cara, será que é verdade mesmo tudo isso aí? Porque, cara, É que infeliz... a única coisa que não deixava eu falar assim, cara, esse cara é um charlatão, é porque ele usa tanto o nome de Deus, porque eu falava assim, cara, uma hora ele vai cair. Se Então, for é mentira... porque assim, infelizmente hoje a gente vê na televisão, na internet, muita gente que usa o nome de Deus, mas que não é exatamente aquilo que fala, né? Então realmente usa de uma forma para persuadir, até cristãos mesmo acabam caindo, mas não é exatamente aquilo a vida dele. Então, não seria algo incomum achar, realmente comprovar que ele era só mais um charlatão usando o nome de Deus. Sim. E aí você fez o método IP. Eu fiz o método IP. E o que eu te respondi aquele dia? Que o Pablo tem duas faces, brincadeira, mas no bom sentido, né? Você falou que quando o Pablo ele entra pro lado espiritual, ele é o Pablo verdadeiro como pessoa. E que você não é muito fã do lado vendedor dele. Sim. Quando ele começa a misturar aí. Teve uma época que ele estava indo muito em direção à venda e o foco de venda, e eu acho que foi essa época mesmo que eu comecei. Mas agora você percebe que o cara tá voltando a uma essência. Na real, né? isso é um posicionamento meu, tá? Para quem fez o método IP, que conheceu o Pablo É absurdo pessoalmente. Método IP, ele é espetacular. Ele Você fez pagou um quanto, agora, né? ele fez agora, né, um no final de semana online. IPX, né? Foi o IP 123, o meu foi o 113. Então, já teve 10 depois do que eu fiz. E eu fiz o presencial e eu falei para você e repito, foi uma das experiências espirituais mais reais que eu vivi na minha vida. Espirituais. A experiência espiritual mais real com que Deus. Eu vivi com Deus, assim. Realmente, o método IP é algo totalmente espiritual. Você vai descobrir coisas que
é do céu, não tem como dizer outra palavra, sabe? E quem vive a experiência do método IP e conhece o Pablo lá pessoalmente, não tem como falar, esse cara é um charlatão, não existe isso, sabe? É o que eu falei, aquele Pablo vendedor dessa coisa do digital e tal, e que por um determinado momento teve uma live que ele mesmo falou que ele acabou ali em meados do ano passado se perdendo um pouco, por quê? Porque, gente, imagina, um cara que tem 33 anos, fez 34 agora, de repente tem um boom. Ele tem uma maturidade espiritual, mas ele ainda não tem a maturidade dos anos, que a gente sabe que, bem ou mal, os anos vai nos amadurecendo. Ele é um bebê, gente, ele é bilionário. Eu vou fazer assim, ele tem eu vou fazer só o corte autoridade. pra ele ver isso aí. Isso aí é criança ainda, Paulo. E assim, o cara tá explodindo, assim, eu amo a vida do Pablo, de verdade, da Carol, a esposa dele, os filhos dele, ela tá grávida da menininha. Ele fala dessa menina desde quando eu comecei a seguir ele, há 2, 3 anos atrás, e ele sabia que essa quarta criança ia ser filha, ele já falava que Deus tinha dado para ele, só faltava vir o download, ele brinca. E quando saiu o resultado lá da revelação, que era uma menininha, eu chorei quando eu vi o vídeo, chorei mesmo, que me emocionou absurdamente. Deus fala demais com o Pablo e Deus fala muito comigo através da vida dele, sabe? Então, assim, eu honro a vida dele porque ensinamentos que ele dá até hoje transformaram muita coisa dentro de mim, sabe? Então, assim, ele não é perfeito, eu não sou aquela pessoa, e ele abomina também as pessoas que ficam, o Pablo, não sou, não. Aquilo que eu não concordo e acabou. Eu não preciso ficar falando que eu não concordo, que eu acho ruim, não. Eu quero honrar ele por aquilo que ele é bênção na minha vida, sabe? E ponto. Então, assim, realmente, eu não considero o Pablo um charlatão. Para mim, ele é um homem de Deus abençoado. Você esclareceu muito o que eu pensava, né? Aham. Eu tinha uma mente... eu não achava que ele era charlatão, mas de vez em quando eu achava. Sim. Então eu nunca tinha certeza. Até entender que, cara, não, o cara é espiritual. Muito espiritual. Mas que o comércio, né, cara? Ele tá fazendo o trabalho Tá dele. tá vendendo. Então, quando ele tá falando de Deus, ele tá falando de Deus. Quando ele tá vendendo, tá vendendo. Tem que separar, por mais que ele seja uma pessoa ele pública. até falou, vai começar o La Casa Digital agora 2, né? E ele falou assim, vocês vão ver que o que menos a gente vai falar no La Casa Digital vai ser sobre marketing digital, entendeu? As pessoas me perguntaram, por que você não se inscreveu? Eu falei, cara, eu não quero ganhar 1,5 milhão, não. É besta mesmo. Não, mas eu fiquei pensando, cara, é uma coisa que eu entendi qual é o meu propósito. Uhum. E eu não vejo nenhuma possibilidade de eu estar lá dentro aprendendo uma outra coisa que vai agregar naquilo que eu acredito que eu preciso fazer. Sim. E Deus já colocou, Deus já está mostrando o que eu preciso fazer. É referência para mim. Mas Um dia nós vamos trocar uma ideia. Vai sentar aqui e não vamos trocar uma ideia. Eu acho. E aí, o que acontece? Então, eu venho dessa busca, né? Então, eu comecei aqui em Londrina com um cara que é muito top também, que eu admiro absurdo, que é o Alan Borges, ele é osteopata. E começou a me ajudar nesse processo de busca e de autoconhecimento. Aí, igreja, ministração, oração, livros, Pastoreio. lendo, absurdo, assim, eu comecei ontem, o pastor Bigardi, ele falou uma coisa que não foi nele. Eu tô lendo já o livro dele. Eu também já tô lendo, mas foi o pastor Vini que falou, na realidade, falando assim, que a palavra de Deus, ela é a semente, e os livros são os minerais que a gente precisa para fazer o fruto ser espetacular, ser os maiores, ser os bonitos. Então, são os nutrientes, né? Os livros que a gente conhece. E eu leio muito, eu li muito, tenho lido nesse processo. Por quê? Porque, assim, eu ouço ministrações, eu leio a palavra, eu oro, e em determinados momentos as revelações começam a vir, porque aí a hora que você precisa, você acessa, a hora que você procura, você tem ali, começa a tua lembrança, o Espírito Santo começa a trazer para você aquilo que você precisa. Então, comigo funciona muito isso. E aí, dentro desse processo todo de autoconhecimento, eu fui entendendo que eu estava levando a minha vida profissional, mas eu estava sendo sempre cobrada pelo meu propósito.
Desde que eu fiz o método IP, propósito é uma coisa que não sai da minha cabeça. Isso foi em fevereiro de 2020. E qual é a resposta? A resposta é que eu não tinha resposta. A pergunta que sempre batia é: qual é o teu propósito? Meu propósito é esse. Eu sei qual é o meu propósito. E quando você vai começar a exercer? Não. Eu acho que eu não consigo, é muita coisa para mim. Eu estou administrando isso, tenho que cuidar das minhas filhas que estão estudando em casa, é tanta coisa, tanta coisa. E até que, há uns 2 meses, né, atrás, eu liguei para o Felipe por uma coisa nada a ver. Do nada. Nada. Você resolveu o negócio do site? Resolvi. Ele vai pro ar por esses dias. Mas eu tinha uma dúvida, eu estava com o site da empresa para ir pro ar, e a gente estava com uma dúvida em relação aos vídeos que estavam dentro do site. E a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi o Felipe. E eu falei pro menino que trabalha comigo, eu falei assim, eu vou ligar para um conhecido meu, e era conhecido mesmo, porque a gente nunca tinha se falado pessoalmente. Sim. Só que a gente tá no mesmo grupo de ministério da igreja e tal, e eu sabia que ele mexia com essas coisas. Eu peguei e mandei uma mensagem para ele. Mandei a mensagem perguntando se podia falar, e aí a gente se ligou, né? E aí eu peguei e falei para ele, tô com um problema assim, assim, assado e tal, tal, tal. Aí ele me explicou, deu a opinião dele lá e tal, e aí a gente desenrolou a conversa. E aí você pegou e falou assim, que tava para me ligar. É. E aí, no fim, eu acabei ligando antes. Exatamente, cara. Deus, eu tava na busca para consertar, dar um direcionamento para minha empresa também. E uma das poucas pessoas que vinham na minha cabeça era você. Só falei, cara, um dia eu vou trocar uma ideia com ela, né? E nesse meado de tempo aí, você me ligou. Uhum. Aí foi o que eu te falei. Eu falei, cara, Deus falou pra eu falar contigo. E eu não sei por que eu não liguei. Então eu acho que ele falou assim, já que você vai ligar, eu vou falar pra ela. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Tá, Eu acho que foi isso que aconteceu, cara. E aí a gente acabou marcando um café, porque a gente gosta de tomar café. Exatamente. Entendeu? E aí lá a gente começou a falar da cena 1. A gente ficou Da produtora. 2 horas conversando sobre cena 1, trabalhando e tal, e monta e faz e que desenha. Ele riscou umas 9 páginas no meu caderno. Adoro. E aí... A Gia fica muito brava. Nossa, ele pega a minha agenda, sabe? Agenda nova, nas páginas que não foram usadas e começa a fazer quadrado. Não dá, né? E aí a gente começou a falar de YouTube. Só sabe me criticar, cara. E a gente começou a falar de YouTube da cena 1, né? Sim. Desenhamos ali alguma coisa, o que era ideal fazer e tal, dentro daquilo que eu já estava gravando. Até que eu peguei e falei, aí eu fiz um comentário, né? Que, na verdade, eu tinha um projeto pessoal que eu gostaria de levar, mas que, pela toda a correria e as complicações do trabalho, eu estava em stand-by. E ele me perguntou o que era. E aí eu falei para ele o que era e ele falou assim, cara, aborda tudo aí que nós escrevemos de YouTube, de cena 1. De produtora. De produtora. Você precisa pôr esse projeto em prática. E a partir dali, realmente, eu ganhei um ânimo novo para tocar, né, de fato, esse Glória projeto. A Deus por isso. E a gente vai, daqui a alguns dias, começar a gravar realmente esse canal que a gente está terminando de desenhar ele, né, em todo o processo que precisa ser feito, mas vai ser um canal de bate-papo com mulheres, com histórias de mulheres, com superação de mulheres, com tudo aquilo que eu ainda não sei aonde vai dar, né? A gente nunca sabe, porque Deus ele deixou muito claro para mim que ele só vai me dar o segundo passo depois que eu der o primeiro, entendeu? E isso para mim é muito forte dentro do meu coração. Então, eu preciso dar o primeiro passo para começar a gravar. E o Felipe falou uma coisa para mim muito engraçada e impactante. Ele falou assim, cara, eu tenho os meus projetos que eu só não posso andar porque eu não tenho produtora. Você tem a produtora. Foi isso. E é fato, né? A gente vai deixando as coisas rolarem muitas vezes por medo, por vergonha, por o que vão pensar, o que vão falar. Ou necessidade de aprovação, né, gente? O que aconteceu com você, aconteceu aqui com a gente. Esse projeto, a Cash Jam, podcast, ele era para ser um podcast só para falar de empreendedorismo, coisas que engrandecem. Era um podcast cristão, mas não o foco o cristianismo. A gente não ia deturpar a nossa crença, né, cara?
a ideia sempre foi ter esse podcast para somar na vida das pessoas, falar de empreendedorismo, falar de música, trazer cantor sertanejo, porque é o que eu vivi, convivi, o guia produtor musical. Então, a ideia era essa. Até que um dia Deus falou, não, esse podcast é meu. E aí eu falei para eles, falei, cara, é um podcast cristão. Então, até chegar no Gui, liguei pro Gui e falei, cara, tô com um projeto assim, assim, assado, eu não tenho câmera, não tenho, eu ia montar em casa. Ele falou, não, cara, vamos mexer junto. Então é um projeto onde a gente soma e as pessoas vão se somar cada vez mais. Então que Deus abençoe muito esse projeto seu, cara. Amém. Eu creio que as mulheres precisam, né? Eu fiquei boiando aqui várias vezes, a G olhava pra você e falava, eu te entendo, não a parte de gravidez, não sei. Ainda. Mas, ano que vem a gente conversa. mas eu ouvi uma palavra uma vez sobre sororidade, que eu fiquei muito bravo com ela, agora eu entendi o que é. Porque é muito perceptível quando uma mulher fala para outra mulher. Sim. A conexão é outra, a conversa é outra, a visão é outra. Olha, já tá entendendo tudo que tá acontecendo. Fácil. E eu fiquei aqui só mediando, meio um debate aqui. Nem entendeu a minha revolta com Não, o médico. ainda não, mas tá bom. Fabi, muito obrigado pela sua presença aqui. Você pode revelar o nome ou ainda deixa o stand-by? Não, deixa ainda. Tá bom. Logo. Pessoa ansiosa. Sigam a Fabi. Posso falar, por completar favor. a questão da questão do nome, né? Tá, vai lá. Porque houve uma sugestão ali, né? No meio das conversas, dos desenhos. Sobre alterar o meu nome. Não precisa nem falar o nome, mas tipo assim, alterar o nome que eu iria usar, né? E aquilo, num primeiro momento, eu vou te explicar. Agora você vai saber entender o porquê. Eu tô sabendo só agora, vai lá. Exclusivo. E a gente discutiu lá, foi argumentado o porquê, daí houve concordância de um lado, concordância do outro, e houve até uma certa concordância até do Flávio, que eu achei muito estranho a concordância dele, mas tudo bem. E aí... Que é o detentor É do nome. o detentor do nome. E aí, mas ele... Só que eu entendo porque depois ele falou pra mim, ele falou, eu sabia que você não ia trocar. Entendi. Aí ele pegou e a gente começou, né? Só que eu falei pra eles, né? Eu falei, gente, não é a minha identidade. Não sou eu. E aí foi, não, mas daí você vai falar, você vai conseguir, aos poucos você se acostuma, você não tá acostumado agora e tal. E... Essa mania minha de querer trocar nome de pessoa. Aí quando foi sábado, né? Eu tava orando. E qual foi a palavra que veio sábado? Você tem uma identidade, você tem um chamado. E se você não souber qual é a sua identidade, você vai ser levado por tudo aquilo que te falarem. Aí pronto. Eu falei, eu tenho uma identidade, eu não preciso mexer na minha identidade. Entendeu? Entendi. Porque eu fui chamada por Deus, porque eu sou a Fábio Paulino. Ele tem um propósito com a Fábio Paulino. Entendi. Foi para mim que ele deu as curas, foi para mim que ele deu as filhas, entendeu? Então, é por isso. Glória a Deus. Sem ressentimento. Eu não. Rapaz, eu falo uma coisa pra Gê assim, se tá ruim, reclama com Deus. Eu não aconselho fazer, não, mas eu não vou reclamar com Deus. Aí você falou pra você que não é pra mudar de nome. Quem sou eu pra falar o contrário? Eu dou a sugestão, é a minha função, né? Uhum. Uma vez eu tava discutindo com um menino, eu aprendi isso com ele. Ele fazia um marketing pra dupla que eu tinha. E aí um dia eu falei, cara, a gente precisa... a gente sente que essa música, Vidente, é a melhor música, que a gente sente que é de Deus e tal, tem uma história bonita e tal. A gente tem que gravar essa. E o menino falou, cara, mas é a menos comercial. Você não é a comercial. Uhum. Comercial é a outra. E vai, lança. Aí eu falei, cara, mas eu sinto que é de Deus. Ele falou, cara, quando você... Aí é injusto, pô. Até me ficou bravo comigo. Aí é injusto, pô. Quando você coloca Deus na história, quem sou eu pra reclamar daí? Uhum. Aí acaba até os argumentos que a gente tem, né? Então é mais ou menos isso, assim. Hoje eu te entendo, Patrick, desculpa por... Tá? Fabi, deixa seu recado aí para as pessoas. Você é muito valiosa para o reino e você sabe disso. Esse é o nosso slogan aqui. Uhum. Você é valiosa para o reino. Você é valioso para o reino. Amém. Obrigada
Obrigada mesmo por esse tempo. Muito precioso, gostoso, bate-papo, né? A gente pode Nem rir, vê a hora pode... passar, né? Não vê, ixi, foi Flávio deve estar bravo, desculpa, Flávio. Mas foi muito bacana mesmo. E o que eu tenho para dizer é: busque a Deus. Confie em Deus. Ele sabe o que acontece na nossa vida desde o início, todo o tempo, sabe? Eu vivo experiências diárias. Eu tenho vivido nesses dias, uns dias muito fortes com Deus, de conhecer a Deus mais intimamente, de ter a minha vida transformada, de ter a minha forma de falar transformada, de eu olhar para as circunstâncias que há anos atormentavam o meu coração e olhar e falar: Deus está me transformando. Deus está me fazendo ter atitudes certas. Porque muito mais do que você pensar certo é você ter a atitude certa, né? Com certeza. E hoje eu posso dizer que em muitos momentos eu tenho tido vitória, porque eu tenho tido a atitude certa naquelas áreas que eu não conseguia ter. E não é aqui por vanglória para dizer, nossa, ela é boa. Não sou, eu sou péssima. O que é bom em mim é Deus. E eu tenho sido trabalhada nele todos os dias. É uma luta diária de falar: Deus, que a tua mente esteja blindando a minha mente, sabe? É orando, é olhando para ele, dizendo: Pai, eu não estou conseguindo, mas eu preciso do Senhor e eu sei que com o Senhor eu vou, porque até aqui o Senhor me sustentou. Amém. E ele tem me sustentado dia após dia. Glória a Deus. Deus mesmo. Fábio, eu só complementar o que você acabou de dizer, eu costumo falar que eu falo, cara, eu sou a pior pessoa do mundo. E entender isso, cada vez mais na minha caminhada como cristão, eu percebo que quanto mais próximo da luz, mais sujo eu tô. Uhum. Tá? E essa sujeira, ela tá em mim. E isso nos torna iguais. Eu sou igual a você, a ela, a Vanessa, o Gui, todo mundo. Entender que nós somos pessoas condenadas ao mundo onde vivemos é perceber que o renascimento faz total sentido. Renascer novamente não, nascer de novo, né? Faz total sentido. Então, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pela sua conversa, Gê. Obrigada mesmo pelas histórias, Fabi. Eu tenho certeza, é o que a gente costuma falar aqui, que esse podcast é de Deus. E que por mais que a maioria das pessoas que estão no YouTube, inclusive, penso, é claro que se chegar a milhões, a gente agradece, mas se tocar uma pessoa, a gente já ganhou, sabe? Sim. Tudo. Entendeu? Então, é isso. Eu tenho certeza que alguém que vai assistir vai ser tocado, vai se identificar. Inclusive, você, mulher, que já passou ou passa por aquilo que a Fabi acabou de explicar, de contar pra gente, deixa nos comentários, entre em contato com ela, converse, que dessa forma você pode, sim, talvez encontrar o seu milagre, assim como aconteceu com ela. Então, Sim. Obrigada mesmo, Fabi, pela sua presença. Eu coloco realmente à disposição, né? Se tiver pessoas que estejam assistindo e precisem realmente de ajuda, de oração em relação a essas áreas, o meu Instagram é @fabi.paulino, tá? E eu estou à disposição de todo o coração para ser bênção realmente na tua vida. Se eu puder ajudar, amém. Que seja para tocar uma vida, já vai fazer toda a diferença. Amém. Gente, se inscreva no canal. Esse foi o nosso podcast. Não se esqueça, você é valioso para o reino. Tchau. Tchau.